Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast com o objetivo de mostrar a realidade de brasileiros que vieram para cá, aqui para Itália, em busca de uma vida melhor. Édipo Basejo. Depois de 19 anos, né, morando na Itália, a nossa convidada, daqui a pouquinho eu vou falar dela, já está quase 18 também, então é uma vida no Brasil, uma vida aqui na Itália. E lembrando você que vive aqui na Itália, que precisa fazer a tua documentação, a documentação que vai falar é o Marcão, né, Larissa, eu passei para ele. Mas se você deseja viver aqui na Itália e deseja fazer a tua cidadania italiana, você pode falar com a Sara Severnini do Italiano Vero. Ela vai fazer com que a tua história seja descoberta não somente pelo passaporte, mas descobrir realmente de onde a tua família saiu, por que do teu sobrenome, o porquê da tua história, realmente toda a trajetória que a tua família cumpriu até o teu passaporte e o direito dos teus filhos de ter cidadania italiana. Então você pode falar com a Sara Severnini, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai ter o link para falar com a Sara, beleza? E para quem já mora aqui na Itália, tem a documentação, né? Tem a cidadania italiana, mora regularmente aqui na Itália e precisa desburocratizar parte de documentação, pode contar com os serviços da nossa amiga Larissa Ioato. Ela que é especializada em documentação pós-imigração, resolvendo as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor. Precisando de ajuda? Chama a Larissa. Que a Larissa resolve. E morar e investir ou empreender na Itália exige planejamento e a parte tributária não pode ser deixada de lado. É por isso que a consultoria especializada do Bruno, da Itália Investimentos, te ajuda a manter tudo em dia. E se você precisar de orientação, então fale com o Bruno e siga Itália Investimentos. Aqui embaixo vai ter o link da Itália Investimentos, você pode seguir eles nas redes sociais. Inclusive, ontem ele postou uma stories falando de um cliente dele que trouxe dinheiro do Brasil e teve problemas com o Leone aqui na Itália. Então, assim, às vezes a gente acha que vai fazer uma movimentação de boas e recebe uma notificação aí, uma carta de bitributação. Tipo, não deu a saída fiscal, os caras perceberam, então acaba sendo se enrolando, né? O cara é melhor evitar, então fale com o Bruno, que é super importante. Se você tem um caso aqui na Itália, melhor ainda, beleza? Bruno Pereira da Itália Investimentos. Só para complementar, a Larissa Ioato está fazendo a conversão da CNH brasileira pela patente de guida italiana. Então o pessoal que mora aqui na Itália não fez a patente de guida pelos modos tradicionais, que quer fazer a conversão, pode contar também com a Larissa Ioato, que está fazendo esse serviço também. Esse compensa. Esse vale a pena. Esse compensa, porque você estudar, fazer autoescola, sabendo que você pode ir lá e fazer... No meu tempo não tinha essa mamata aí. Eu dormia na frente do livrinho, né? Em 2008 era com CD. Para você ter uma ideia. Hoje nem roda mais o CD, eu acho. Não, esquece, né? E aí na tela, em algum lugar, deve ter um QR Code para você conhecer o Pé na Itália, que é o curso da Ju Toniolo, que ensina você a se estabilizar melhor aqui na Itália, com todas as oportunidades e coisas que você deve evitar. Então ali, clique ali e dá uma olhada na página lá, que explica tudo certinho sobre o Pé na Itália. E agora vamos falar então da nossa convidada. A nossa convidada já é, vamos dizer assim, já é conhecida do podcast, né? Ela falou que ela começou a trabalhar com o que ela trabalha junto com o podcast, né? Que foi lá em 2021. Muito massa. Setembro de 2021, nós fomos ali em outubro, final de setembro. E desde então, né, sempre vê comentário dela lá, uma cutucada, e briga nos comentários, e ela defende nós, então depois a gente vai te dar um presente. É Lula Bolsonaro. É Lula Bolsonaro, olha só. Brincadeira, vamos lá. A nossa convidada, então, já está na Itália há 17 anos, é criadora da Marshmallow Minimalist Party, ou seja, ela cria cenários e organiza festas, organiza os cenários para as festas infantis, desde aniversários, batizados, mini wedding, que são mini casamentos. Você já fez o teu mini casamento? Não, cara, eu acho que mini casamento sabe? Pra não é. Não, é para poucos convidados. É um casamento que requer menos investimento financeiro. Tipo... Cara, eu vou dizer que o meu casamento tinha 10 pessoas. Era um mini wedding. Era um mini. Muito bom. E aí, no restaurante vocês foram também? Fui no restaurante, uma tratoria. Aí dá pra gastar um pouquinho mais também. Porque no meu só tinha eu e ele. E além disso, para todos os chás, ou seja, chá revelação, chá de bebê e todos os chás que vier na tua cabeça, se quiser fazer um chá mais criativo, fale com a Clara Belotti. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui, viu?
Ah, eu vi tanta gente linda passando aqui, pessoas que eu admiro muito, então pra mim é uma honra. Ela tá falando dos convidados, tá? E outras nem tanto, né? Não, sério mesmo. Seja Muito bem-vinda. legal. Obrigada. Seja obrigada. bem-vindo ao nosso bate-papo, contar um pouco da Obrigada. tua história, né? Da tua Sim. trajetória de vida, saindo do Brasil, Sim. morando e empreendendo aqui na Itália, né? Exato. Justamente porque hoje a gente tem uma rede de contato grande através do podcast, onde várias pessoas empreendem aqui na Itália, em vários setores. Né? Tem setor da gastronomia, setor da beleza, setor de festas. Então, quer dizer, pô, é legal ver brasileiros que vêm pra cá, entendeu? Não se fecham numa bolha, não se contentam com o mesmo, entendeu? E pulam do barco e vão fazer alguma coisa diferente. Exato. Aquilo que realmente enche de prazer, enche de Nossa. satisfação a vida da pessoa. Seja bem-vinda. Obrigada. Natural de onde e o que fazia no Brasil? Espírito Santo. Amém. Capixaba. Da gema. E o E que tem faz- muito italiano lá, né? Tem, cara? tem. Adoro. Tem uma adoro, cidade adoro. lá que chama Nova Venécia. Sim. É sim, Venécia? Sim. Como é que é? Venécia, sim. Venécia. Então, eu nunca fui. Mas é... Nova Venécia eu fui quando eu era muito pequenininha. Fui quando eu era muito pequenininha. Ali Mas é no... pequena a cidade? Sim. A família do Wallace vai muito lá. O Wallace, meu esposo, gente. Eles iam muito lá. Principalmente no final de semana, me parece, amor? Pra almoçar e tal. Mas o Espírito Santo é muito lindo. Muito, muito lindo. E sim, tem algumas colônias, assim, de Legal. italianos lá. É bem legal. Tipo sim. aquelas colônias, na região sul tem Nova Veneza, que também é uma colônia, é uma cidade de imigrantes italianos, e eles falam em dialeto vêneto, entendeu? Vários povoados assim que só falam em dialeto mesmo, e é bonito de Quando ver. eu fui nessa parte lá no Espírito Santo, que é montanha, eu era muito pequena, mas eu tenho essa lembrança que, assim, é igual aqui, sabe? Então, assim, tudo bonitinho, organizado. Você vê essa diferença, né? Porque eu sempre morei em Vila Velha, então é praia, né? Então, minha casinha a gente ia a pé pra praia. Então, eu não saía, assim, tanto. Eu não ia pra montanha pra poder passear, nem nada. Era muito difícil. Eu tenho lembranças de quando eu era pequena. Mas eu sei, sim, que é muito, muito bonito. Assim, o Espírito Santo é muito bonito, né? Não se fala tanto, né? Você já viu que no telejornal, na hora do tempo, você fala Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, pula o Espírito Santo, né? Pula, né? Eles... Porque se deduz que ele tá ali mais ou menos no meio. mas eles também não falam de Santa Catarina, eles falam de Curitiba e acabou. Curitiba e Mas Porto Alegre. Nossa, mas é lindo demais. Não é porque é o meu estado, mas é muito lindo. Sinto Legal. muita falta. Legal. E o que tu fazia no Brasil antes de vir pra Então, cá? eu vim pra cá muito novinha, né? Eu tinha 20 anos quando eu vim pra cá. E assim, foi muito rápido o que aconteceu, porque não era nos meus planos. Eu nunca tinha cogitado em sair do Brasil. A minha família é muito humilde no Brasil, nós somos muito pequenininhos, né? É só a minha mãe, na época minha avó era viva, meu tio e minha tia, que não casaram, então só a minha mãe, que tem eu e a minha irmã. Ela é separada do meu pai tem a família dele, né? Meu pai é falecido também, mas em Minas Gerais, então ele construiu a família dele e era sempre só eu e minha mãe. Minha mãe casou de novo, teve a minha irmã, separou, enfim. Era uma família assim. E sempre foi só eu e minha mãe. Então, assim, era muito... A minha vida não era fácil, não, sabe? Não era fácil, não. Eu tinha que estudar e trabalhar, Então, era complicado. Eu também não era fácil, eu não fui uma adolescente fácil. Mãe, te amo. Que me aguentou muito. Faz parte. E, assim, tudo aconteceu muito rápido quando eu conheci o Wallace. Porque o Wallace, a gente frequentava a mesma academia e nós não nos conhecíamos, só que a gente tinha amigos em comum. No caso, era o Bido, que era o dono da academia. A gente tinha ele como em comum, tinha uma outra amiga nossa. E ele fazia sempre o jiu-jitsu e eu ia na sala de peso e tal. E a gente começou a se frequentar. E foi muito rápido, porque eu conheci ele em 2007, era outubro. E foi aquela coisa assim, né? Colpo de fume, né? Como se diz aqui na Itália, né? E logo assim, já era outubro, depois já era dezembro, já tava passando Natal na casa da família dele, já tava passando Ano Novo, já tava passando Carnaval, que aí já entrou 2008. E aí um dia ele virou pra mim e falou assim, olha, eu tô com passagem marcada pra ir pra Itália. Já tava nos planos né? do Wallace de vir pra Itália, só que tu não sabia. Não, foi foi um balde de água fria, né? Porque a gente se envolveu tanto e pra ele virar pra ver se eu tô indo pra Itália. Eu falei, Caramba. Caramba, não acredito, né? Ele, não, mas você vem comigo. Eu falei, mas por que você não me falou? Mas foi tudo tão muito rápido, porque assim, o Wallace, os planos dele era vir aqui na Itália pra conhecer as origens dele. Ele já tinha essa questão, a gente não passou por esse processo de cidadania, porque ele já veio do Brasil, o pai dele
pai dele trabalhou muito para poder, né, proporcionar isso, né, para ele, para os irmãos dele, então já estava tudo certo, já tinha né? cidadania Graças a Deus, partilhada, porque isso é hoje que bom. eu vejo como que é a burocracia para poder ter a cidadania, né? Hoje em dia, então... Burocracia e grana também, A né? grana, mas não foi fácil pro paizinho dele, não. A gente percebe, já tenho vários amigos que já tinham família com cidadania italiana, isso aí são portas abertas para a família, né? É o Nossa. poder de decisão dos filhos, vou trabalhar na Europa, vou trabalhar nos Estados Unidos, é muito mais fácil, né? Sim. A oportunidade de poder escolher. Com né? certeza, mas assim, não é que os meninos queriam muita coisa não, sabe? Eles são de uma, assim, a família do Wallace é de família humilde, mas o pai dele trabalhou muito na vida para poder proporcionar o que ele conseguiu proporcionar para os meninos, entendeu? Então, os meninos tiveram a oportunidade de fazer faculdade, tudo, coisa que eu não tive na minha vida, né? Então, assim, é aquela família completamente diferente da minha, aquela família unida, que os pais são casados há mais de 50 anos, eu acho, sabe? Aquela família, assim, que eu me inspiro muito, né? E que eu não tive. Então, e daí ele queria vir aqui para poder conhecer, para poder se aventurar, eu acho, né? E aí, no meio do caminho, me encontrou e ele falou, não, eu vou, mas depois você vai. Aí eu falei assim, tá. Aí eu comecei a ficar mais com o pé no chão, que eu falei assim, ai, meu Deus, não vai dar certo. O cara vai chegar lá na Itália, vai encontrar uma italiana, vai querer saber de mim? Lógico que não, e tal. E nada, eu lembro que ele veio pra Itália, ele foi na casa da minha avó era viva ainda, foi pedir minha avó em casamento. Falei, eu vou casar com a sua neta. Gente, foi muito legal, foi uma coisa assim... Foi muito fora, assim, da minha realidade, entendeu? E nada, ele veio, eu fiquei lá, com meu pé no chão, e eu fui a primeira pessoa que ele ligou. Quando ele chegou aqui, aí eu falei, já é diferente, né, e tal. E eu lembro que a mãe dele, a minha sogra, ela ligava pra mim pra saber notícias dele. Só que na época não tinha toda essa tecnologia. Era torpedo. Ele entrava no computador e mandava não sei quantos SMS pra mim. E tinha aquela cartinha Cal Plus na época. Eu lembro. Cal E Plus ele D6 e D12. Ligava pra mim e eu que tinha notícias dele. E aí a gente morava pertinho, né? No mesmo bairro ali, eu ia a pé pra casa dele aí. E aí foi até legal, porque aí eu me aproximei muito da família dele, conheci muito a família dele, porque ele veio pra cá em fevereiro e eu só pude vir pra cá em julho. Então, nesses meses, eu aproveitei para conhecer um pouco a família dele. A família dele me paparicou muito. Então, foi bem legal, assim. E a gente acabou se conhecendo mesmo por telefone. Porque naqueles meses que a gente, né... que a gente se conheceu nos primeiros meses, era tudo muito novo, era época de Natal, Ano Novo, Carnaval e tal, sabe? E a gente gostava muito de uma festa, gostava muito de uma rave, então foi bem intenso para nós, mas a gente começou a se conhecer mesmo durante esses meses que eu estava no Brasil e ele estava aqui. E o Wallace veio, só que a gente ele falou assim, agora você vem, vamos, assim, sabe quando você vem e fala assim, eu vou tentar, não tenho nada para perder, obviamente tem a minha família, eu tenho a minha irmã, mas assim, cara, eu vou tentar, entendeu? Eu não tô deixando nada, né, eu vou fazer o quê? E eu, assim, era apaixonada, né? Aquela coisa, eu falei, eu vou aproveitar, né? Claro. Então, aí eu até lembro que foi o meu sogro que pagou a minha passagem. E eu vim no dia do aniversário da minha mãe, dia 14 de julho, que eu cheguei aqui. E, gente, eu não esqueço a minha sensação, porque eu vim com um amigo de uma amiga minha, que é italiano. Eu falei, gente, eu não acredito, porque... eu não sabia, gente, eu nunca tinha andado de avião na minha vida, então eu não sabia nada. Aí eu falei, pelo menos eu tenho uma pessoa, porque ele tá acostumado a viajar muito, pelo menos uma pessoa pra estar ali comigo, né? E eu lembro que a gente fez toda a viagem e ele morava em San Bonifacio, o Wallace em Mantova, e aí eu lembro que a gente saiu do aeroporto, pegamos o trem, sabe? Aquela confusão toda. E ele falou assim, Clara, agora eu vou te jogar aqui, porque o Wallace vai estar te esperando aqui e eu vou continuar no trem. Eu sei que ele jogou a minha mala. Acho que você não chegou a ver, né, amor? Ele jogou a minha mala e ele falou, vai! Aí eu falei assim, meu Deus, cadê o menino, né? Eu falei, o que eu faço aqui, né? Aí depois eu encontrei cai igual um cachorro caído da assim, mudança, bum. assim, né? Bom, aí
Aí deu o que deu, gente. Aham. Foi... Tá, e o que tu fazia no Brasil de trabalho? Eu sempre trabalhei como vendedora. Sempre trabalhei como vendedora no shopping. Sempre. em shopping, sempre. em lojas? Shopping, loja, sim. Trabalhava muito em loja de surf. Era praia, então a gente estava Sim. sempre né, na costa e tal. Então, nunca, sim, já tive outros trabalhos, mas eu era muito nova, né? Desde os 15 anos que eu trabalhava, mas eu nunca parava em emprego. Né? Eu queria saber mais de curtir, né? Então, nunca parava em emprego. Então, eu ia pulando de loja em loja, de trabalho em trabalho, mas eu já fiz um pouco de tudo lá no Brasil. Trabalhei na junta militar, fazendo estágio. Depois que eu migrei pro shopping, que era uma coisa que eu gostava muito de trabalhar no meio nas lojas de surf, eu sempre gostei. Sim. Então, eu nunca fiz nada assim, eu não cheguei a fazer a universidade, que era um sonho que eu tinha, mas eu fazia do jeito que eu podia, né? A gente vai adiando os sonhos, né? Sim. Vai deixando os sonhos para depois. Mas olha, pra eu era muito depois. acomodada. Eu tinha uma realidade ali que hoje eu aqui na Itália, eu falo assim, meu Deus, se eu não tivesse vindo para cá, o que seria de mim, né? A gente fica pensando, porque sempre fui eu e minha mãe. Porque minha mãe, quando ela separou do ex-marido dela, minha irmã ficou com o pai dela. Então, era sempre eu e minha mãe, sempre dando duro mesmo, né? Então, a gente não tinha nossa casa própria, sempre pagando aluguel. É aquela coisa, né? Você trabalha para pagar as coisas, trabalha para comer, né? Então, assim, hoje eu aqui, eu posso fazer um exemplo para vocês, o fato de eu ter tirado a carteira de motorista. Eu fiquei tão anestesiada quando eu fiz isso aqui, que eu falei assim, era uma coisa que eu nunca ia fazer no Brasil. Pra que eu ia tirar a carteira no Brasil se eu não ia poder ter carro? Dificilmente você ia poder comprar um carro. Então, assim, aqui eu fiz a minha carteira de motorista e comprei um carro zero na loja. Legal. Então, assim, são coisas assim, que aí você começa a ver, comparar uma realidade da outra, entendeu? Porque, obviamente, aqui a realidade é outra, né, lá do Brasil. E principalmente para as pessoas que, por exemplo, são simples, como era eu lá com a minha família, como é até hoje a minha família, entendeu? Então, assim, às vezes, quando eu tenho contato com a minha irmã, que ela mora no Brasil, e a gente fala as coisas, né? Ah, isso aqui custa isso aqui. Ela fica assim, meu Deus do céu. Assim, minha irmã veio aqui passar férias, ela engordou 10 quilos. Em 2 meses, entendeu? Porque até a alimentação, você tem mais acesso aqui do que lá no Brasil, entendeu? Verdade. Principalmente as porcarias, né? É verdade, isso é verdade. Tá, olha só, e a tua mãe, o que falou quando tu decidiu de sair fora? Minha mãe, o Wallace era jiu-jiteiro, né? Ele era todo bombadão, cabelo raspado, ele fazia impressão, né, pra todo mundo. E eu lembro que quando o Wallace parou lá em casa, ele tinha uma moto, eu detesto moto. Ele parou lá em casa a primeira vez, ele, bom. Minha mãe tava lendo o livro, ela baixou o óculos assim, falou assim, é aquele ali que tu vai sair? Chegou o cara. Aí eu falei, é. Aí, e é aquele ali que tu vai embora? Aí, é. Depois... Putz, é um pão. Na verdade, é um pão. Leva um tempo pra conhecer a pessoa, né? Sim. A impressão... Sim, lógico, todo tatuado, cabelo raspado, todo bombado. Aí minha mãe falou assim, olha, quem é esse Pra cara onde é que aí, ele né? vai levar, né? Então, assim, a impressão é que sempre a primeira impressão é aquela ali. Mas depois o Wallace é uma família Conquistou boa, a sogra. Conquistou. Olha só, e tu falou que foi a primeira vez que você viajou de avião, que Sim. saiu fora do Brasil. E qual Sim. foi a sensação de chegar aí na Itália? Desceu em Malpensa, Milão? Desci em Malpensa, então, olha, o Marcos, eu assim, a viagem inteira eu fiquei parada. Em momento nenhum eu fui no banheiro. Eu fiquei 12 horas assim. Então, assim, foi tudo muito novo pra mim, mas a sensação quando eu cheguei no Brasil, igual eu falei pra você, quando eu cheguei aqui na Itália, quando eu cheguei em Malpensa, eu não consegui um pouco respirar, porque foi tudo muito corrido, né? Então, logo a gente já pegando o ônibus, já pegando o trem, ele me deixando depois que eu acho que caiu a minha ficha, que eu tava em um outro lugar. Apesar que eu cheguei em julho, então, assim, não teve muito aquele choque de temperatura, essas coisas, né? Porque tava quente aqui, principalmente em Mantova, é muito quente. Então, mas depois com o passar dos dias, você percebe, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? É muito estranho. E quando eu cheguei, o Wallace morava num apartamento em Mantova, com outras pessoas.
Inclusive, o casal que era ali, que alugou esse apartamento, ajudou muito a gente, muito a gente. Legal. Eu lembro que a gente não tinha um tostão, né? E eles, assim, faziam compra do mês e falavam, pode comer o que vocês querem. A gente tem uma gratidão por eles, que é o Adrian e a Sueli, eterna, porque foi muito bacana, assim, da parte deles. As pessoas acham que a gente esquece, mas a gente não esquece, né? Porque foram as primeiras pessoas que a gente tem contato quando a gente chega aqui e que estão dispostas a ajudar a gente nunca esquece, entendeu? Inclusive, quando você tá numa situação um pouco mais debilitada, mais, vamos dizer assim, frágil, né? Às vezes a pessoa do outro lado não percebe que você tá se sentindo assim. Aí ela te ajuda, às vezes é uma ajuda ínfima pra ela, né? Mas isso, pra aquela pessoa que recebe, é uma coisa que nunca mais vai esquecer. Eu lembro de uma vez que eu fui pra montanha com o Gilson, nosso amigo lá, né? É Demarco o sobrenome dele, né? E ele tava com a namorada dele, com a esposa dele e tal, com a Lu, né? E aí, o que aconteceu? Eu não tinha um pila, tava liso, primeiro ano, acho que eu devia ter 10 euros. E ele falou, vamos pra montanha, vamos lá pra Folgaria, vai ter um ônibus que vai levar e tal. Aí eu falei, cara, como é que é? Ele falou, não, acho que é 12 euros o ônibus, vamos se encontrar aqui na praça, vamos pra Folgaria lá, a gente come alguma coisa. Aí eu falei, vamos. Eu gastei meu dinheiro no ônibus e fiquei, sabe, liso. Aí fui. Aí cheguei lá, cara, eu ia passar direto, eu não ia comer. Tipo, pra mim, beleza, eu como em casa quando voltar às 6 da tarde ou 8. Putz, o dia inteiro. E ele me convidou pra ir comer uma pizza, cara, na pizzaria. E aí ele pediu o que eu quero pra comer. Eu falei, cara, o que eu vou escolher? Você que vai pagar, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, escolhe o que você quiser. Pô, uma pizza, velho, 15 euros, sabe? 10. Na época, acho que devia ser 8 euros. Nunca mais vou esquecer. Nossa, mas e a gente isso aí, contava cara, moeda. é incrível, cara. Eu e o Alisson, a gente chegava a contar moeda pra ir no supermercado. Gente, olha, eu lembro disso, mas assim, é incrível, é incrível. Mas assim, eu venho de uma família humilde, eu já estava acostumada a passar perrengue no Brasil. Agora, o pai dele organiza leilões, faz comida para leilões. Então, assim, tem muita comida na casa do Wallace. Eu lembro que no período que eu fiquei lá, que ele estava já aqui, o pai dele, quando fazia as festas e tal, eu ia para casa dele, era comida assim, ó. Fartura. Entendeu? Então, assim, eu falei, ele não vai aguentar. Esse era meu medo. É uma experiência nova, né? Mas a gente aguentou, porque no primeiro a gente ficou nessa casa, né? E depois surgiu uma oportunidade em São Bonifácio, que a gente foi nós dois. Que aí foi a primeira vez que a gente estava num apartamento só os dois. Só eu e ele. Sem televisão, não tinha nada. E aí eu consegui um trabalho sempre de limpeza numa casa de uma família. E ele, através dessa família, conseguiu um emprego para ele que ele fazia... ele trabalhava de noite. Então, a gente quase não se encontrava. E a casa que a gente estava, o apartamentinho, era até bonitinho, mas não tinha nada. Então, eu lembro que eu lavava lençol, lavava roupa, tudo no bidê. Eu não tinha lavadora. No bidezinho que fica do lado do vaso. Pensa, lavar lençol, essas coisas no bidê, torcer. A gente fez isso por um bom tempo. E eu lembro que quando ele ia trabalhar, ele tinha que levar um lanche e a gente comprava aquele pancaré. Pancaré. Ruim, aquele duro, que não tem gosto. Acho que era alguns centavos, Nossa, né? 50 centavos, acho que era 40, né? Isso, E a gente fazia cachorro quente com aquelas salsichinhas que a gente compra por 50 centavos. A gente fazia aquele molho e ele levava, o negócio ficava frio, que ele botava no aquecedor antes de comer pra poder... E comia meio pancaré por sentada, né? Porque o bicho era forçado, né? Gente do céu. Então, assim, era macarrão, Natal, então, meu Deus, a gente ia quando tinha promoção de panetone, essas coisas, fazia o estoque em casa. E a gente foi levando, né? Foi levando, até que, assim, as coisas foram fluindo, né? Depois a minha mãe veio pra cá também. Passa um filme na cabeça, né, cara? Tipo assim, as dificuldades do começo, né? Os perrengues, a falta de grana, tipo assim... ontem, né, a gente fez uma gravação com o Everton aqui e tal, um negócio que a gente tá bolando aí, bem massa mesmo, que eu me emocionei, entendeu? Por várias coisas que eu passei aqui na Itália no começo, que hoje eu olho pra trás, cara... não que eu dou risada, mas que eu olho pra trás com um sentimento de orgulho, sabe? Orgulho, mesmo, tipo assim, orgulho mesmo. Por quê? Porque, cara, se eu não fosse, sabe, pau-ferro mesmo, cara, eu já tinha desistido, entendeu? Eu já tinha corrido pras barras da saia da minha mãe pra chorar. Lógico. E não, cara, eu aqui sozinho, eu e minha mulher, passando por várias coisas, que aí hoje eu olho pra trás e assim, porra, Marcos, tu é foda, cara. Entendeu? Valeu a pena, entendeu? Então, a história de vocês, ela se coincide com a história de muita gente.
que passa dificuldade no começo, mas porém não desiste. Isso que é o legal. Não, imagina. Eu lembro que quando a minha mãe... Porque quando ele me pediu em casamento, que a gente tava no Brasil, eu falei com ele, ó, se você casar comigo, você vai casar com a minha mãe também. Aí ele falou, bora levar a sogra também. E aí a minha mãe veio em 2009, e a gente dormia na mesma cama, os 3. Olha só. Porque não tinha outro quarto, eu não tinha dinheiro para comprar... não tinha, acho que não tinha sofá-cama, não tinha nada. Eu sei que dormia na mesma cama. Dormia minha mãe, eu e ele, por um bom tempo. Mas a minha mãe, ela é muito ligeira, igual fala aqui na Itália, entendeu? Ela veio e trouxe uma bocata d'área pra gente também, até porque ela tem muita fé e tal. Então, a gente precisava de outra... Eu tenho muita sorte de ter minha mãe. Legal. Ela tá aqui com você? Tá, ela mora com a gente. Ela mora com a gente. Legal. Agora meu filho tá lá com ela, o João tá lá com ela. Que Nossa, massa. eu sem minha mãe, eu não poderia ter feito nada do que eu fiz, entendeu? E outra porque, gente, tem coisa melhor se chegar em casa, a comida tá pronta. Para! Falam pras mulheres de vocês, porque isso olha, Para. gente, porque é complicado, hein? Você cuidar da casa, cuidar dos filhos, e é um trabalho que não é remunerado, né? É muito um trabalho difícil. pesado, né? Minha mãe, ela foi no Brasil recentemente, e nós ficamos um mês. Por mais que o Wallace me ajudava, mas eu senti o peso. Eu falei, cara, nós temos que pagar a mamãe. Porque eu senti o peso, porque eu tinha que... Algumas coisas, era só eu que podia fazer, né? Então, eu tinha que ainda dar conta dos meus trabalhos, do João, da casa, da comida, porque... É complicado. Então, assim, vamos valorizar a mulherada, porque eu, por sorte, eu tenho a minha mãe que faz tudo pra mim, né? Ela e o robô, né? eu tenho casal de amigos aí que, tipo assim, eles trazem alguém da família de lá pra cá pra cuidar do filho, a mãe no caso, enquanto o marido... No verão, né? No verão, na alta temporada, justamente pra dar essa mão, porque tem uma criança que precisa de atenção, precisa de tudo. Então, eles trazem a mãe pra ficar aqui durante o verão inteiro, entendeu? As férias é longa, né? Isso, é longa. E aí, tipo assim, pra dar uma mão, né? De fazer uma comida pra criança, vestir, tomar banho e tal. Então, Cara, esse apoio... Buscar e levar na escola já é um pepino. Já é uma bronca, cara. Já é uma bronca. A gente tá vivendo isso, a gente tá vivendo isso na fábrica agora, porque a minha cunhada arrumou um trabalho fixo numa fábrica. E aí, velho, 8h20 as crianças entram. Se o meu irmão começava a trabalhar às 7 antes, agora como é que faz? Aí se ele começa às 8h30, putz, nós vai até às 7h30 da noite. Aí não, ele tem que se revezar com a esposa. Aí só que a Camila minha cunhada faz. Um dia ela começa às 6 da manhã e um dia ela começa às 2 da tarde. Aí então ele tem que ir uma semana. É uma semana. Uma semana ele começa às 5 e sai às 2 para buscar as crianças. Outra semana começa às 8h30, sai às 7. Tipo, isso que a nossa fábrica ainda consegue consentir ele de fazer isso, e se não desse. Entendeu? É um malabares, cara. Se ele fosse trabalhar de empregado, de funcionário em outra empresa. Tava lascado. Então, essa mão aí a mais, putz, a importância da rede de apoio, né? Pra quem é mãe, pra quem é pai aqui na Itália. Porque enquanto tava só nós dois, a gente nem ligava pra nada, não. Tudo que vinha tava bom, entendeu? Só que começou a mudar tudo depois que o João chegou, porque aí vira a nossa cabeça, né? Depois que o filho nasce, vira um pouco a nossa cabeça, porque até então a gente estava muito acomodado, a vida estava muito boa. Eu me acontentei muito do trabalho onde que eu estava, o Wallace também. Sempre tinha um medinho, assim, de mudar, entendeu? Que eu sempre falava para ele, procura outra coisa, porque o Wallace começou a fazer entrega de bebida. Então, ele ia nos bares, aí é fusto de não sei quantos quilos, sempre foi um trabalho muito pesado para ele. E eu lembro que até que ele chegava em casa e falava assim, mais um desistiu. Tinha assim, tinha meninos que começavam a trabalhar e já aconteceu de estar fazendo entrega, tá esgotado, fala assim, liga pra empresa e fala assim, deixei o caminhão em tal lugar, a chave tá em tal lugar, não trabalho mais. De tão pesado que era o negócio. Italiano ou estrangeiro? Italiano. Os estrangeiros geralmente Deixa abaixo. Aguenta mais o lado. E aí, como é que foi a parte da língua, pra te aprender a língua? Foi na marra. Foi na marra, no choro, no suor. Comigo foi. O Wallace ainda fez aula de italiano no Brasil, mas eu cheguei aqui crua. Eu aprendi com a minha ex-patroa, minha primeira patroa. Ela era ruim comigo, hein? Eu falo pra vocês, ela era ruim. Eu chegava em casa chorando, mas eu aprendi com ela. Graças a Deus, aquela mulher apareceu na minha vida. Por mais, assim... que foi o primeiro emprego, ela assim, ela gritava comigo,
Entendeu? Eu achava que eu era surda, só pode, né? Mas assim, sabe, eu não entendia nada, gente, eu não entendia bulufas que ela tava falando. Ela tinha uma casa muito grande, depois eu limpava também o magazine do marido dela, que tinha um escritório e tal. E assim, eu aprendi na marra com ela. E eu também limpava a casa dos pais dela, na época. Então, pensa, 2 velhinhos falando só dialeto. E eles eram ruins comigo, gente, de uma maneira. Era Meu de família, Deus então. do céu. Geralmente tem aquele ódio impregnado na família. Nossa, Sabe? nossa. Mas eu aprendi com eles. E eu escutei muita música. Escutei muita música. Eu gosto muito de música, né? É uma coisa que eu sinto muita falta do Brasil. A música, né? Que a gente escutava música sai dos italiana, nossos então, pra você poros, a aprender, música, né? Escutava italiano. Geralmente você pega Laura os Pausini. homens, eles têm 8, têm tudo a mesma voz. E todas as mulheres têm todas o mesmo timbre de voz, assim, né? Desde... Eu escutava muito. Quando eu tinha uma horinha de folga, assim, era Laura Pausini. Georgia, e aí por diante. Nossa, Tiziano Ferro. E aí eu fui, né... Fui aprendendo. Gente, eu aprendi sozinha o italiano, sozinha. Mas eu falo pra vocês, se não fosse a Tina, que era minha ex-patroa, a gente fala hoje. O mundo gira, né? O mundo dá volta, a gente fala hoje. Olha pra trás da gargalhada hoje, né? Nossa senhora. Então, assim, hoje se você não fosse entende o que ela fala, né? Cuidado com o que ela vai falar. Ai, meu Deus. Eu lembro até uma vez, quando minha mãe chegou... E aí ela tinha ido na minha casa pra buscar, você vê, esse negócio da língua, né? A gente paga cada mico, né? Aí ela foi na minha casa, eu já falava um pouquinho. Aí passou 1 ano, né? Minha mãe chegou. Aí ela falou assim, Clara, eu vou te pegar, traz a sua mãe também, que ela te ajuda a limpar. Furba, né? Claro. Aí paga uma, são 2, né? Ok. Aí minha mãe entrou no carro, minha mãe era muito loura, né? Aí ela entrou no carro, aí a Tina só virou pra trás e falou assim, a loura, pra falar assim, e aí, né? Aí minha mãe, eu sou loura mesmo. Gente, olha, Muito mãe, bom, eu olhei pra cara da mamãe, ela tá falando isso não, mãe, pelo amor de Deus. Não, tu falou dessa aí, eu vou contar uma aqui também, né? A minha sogra foi trabalhar numa casa também na limpeza, né? E ela abriu a janela, assim, uma janela velha, e a janela meio que se despendeu e caiu lá embaixo. Ai, senhor. E a patroa tava lá embaixo. E falou assim, ó, porca putana! Daí ela assim, ó, putana não, hein? Putana não! Cara, tipo assim, é os perrengues, é as gafas que o cara deixa quando não entende a língua, né? Eu falei pra ti isso aí, né? Mas olha a situação, né? Gente, mas depois a gente riu demais, meu Deus. Aí pra mim poder tentar explicar, porque na hora, assim, no começo você entende muito, mas pra você... falar é um pouco complicado, né? Você entende, mas depois você fala tudo embolado, meio com português e tal. Aí eu falei, deixa essa porra pra lá, não vou explicar nada não. Olha só, queria deixar um presente pra ti, que é uma lembrança do podcast, Ai, que é nosso bloco de anotações fabricado e produzido com muito carinho, com muito amor pela Gabi. A Gabi é fera. Design criativo. Gente, a Gabi, Lembrando que a querida, Gabi é muito talentosa. nossa partner aqui do podcast. Que lindo, obrigada. E você pode presentear amigos e parentes aqui na Itália, mesmo estando no Brasil, é só entrar em contato com a Gabi. E se você tiver uma empresa aqui na Itália, você pode fazer toda a parte de gadgets e brindes com a Gabi. Desde canecas, camisetas, bonés e assim por diante, né? Tem até uns abridor de garrafa ali, né? Tem as paradas legais. Esse rosinha aqui foi feito pra mim, né? Viu? É que eu sou do... você observa, Rosinha eu dou pra Igual a convidada. caneca dele, ele deveria ter dado a dele pra ela. Ok. É verdade. Que linda, obrigada, gente. E Obrigada a mesmo. Gabi é uma parceira nossa aqui já faz um bom tempo. Ela que confecciona todos os nossos brindes aí, nossos gadgets e brindes e boné e de tudo. E de tudo. De tudo um pouco. Inclusive com a fábrica eu mandei fazer facas, né, para os meus clientes. Então foi bem legal. Ela é muito o segundo ano talentosa. já. Dá pra ver o capricho e o amor que ela põe nos produtos sim. dela, né? Inclusive, temos um recebido dela aqui que tá ali, ó. Vamos ter que abrir, né? É uma vergonha, né? Não, vai ter o momento certo. Vai ter o momento certo. Tá chegando, Gabi, calma que nós vai abrir, tá? Ô, cara, olha só, e aí como é que foi essa tua, digamos, a tua trajetória de trabalhar e quando é que tu viu que, preciso fazer algo a mais? Então, aconteceu que o meu médico de família, o mesmo médico de família era para todo mundo. Ele falou assim, Clara, eu sempre procurando outra coisa. Eu falei assim, minha esposa tem um B&B, que é em Colônia Laicoli, e ela tá precisando de uma menina para poder ajudar ela. Você quer? Aí eu falei, lógico que eu quero.
E aí eu comecei a trabalhar com ela. Ela é francesa, então ela entende bem. Entende bem o meu lado, né, de imigrante. E foi assim, a gente se conectou súbito, na hora, assim, eu e a Daniela. E comecei a trabalhar com ela e era um trabalho que eu gostava muito, me dava muita satisfação, porque eu arrumava os quartos, eu sou muito perfeccionista nas coisas. E ela via que quando era eu que tinha arrumado os quartos, então a gente logo se conectou, era muito, muito legal trabalhar lá com ela. E 3 meses depois que eu estava trabalhando lá, o meu médico de família precisava de uma secretária. Aí ela assim, na cara de pau, perto dele, falou assim, ó, coloca a Clara. Aí ele super sincero também, né? Eu falei, mas eu não vou botar a Clara, não sabe nem falar direito italiano, que dirá escrever. Na hora. Aí ela falou assim, não, você vai colocar a Clara sim. Você vai fazer ela ficar lá 3 meses, se não der certo, você manda ela embora. Aí eu falei, ai, Daniela, onde você tá me metendo? Meu Deus, porque assim, quando a gente vem pra cá, a gente acha que a gente só vai fazer um tipo de trabalho, né? E às vezes a gente, por medo, por vergonha, né? A gente não sabe, falta aquela... né? Falta aquela coragem, né? Eu falei, quer saber, eu vou. Era pertinho da minha casa, em São Bonifácio. Eu podia ir a pé. Ela, pra ir no B&B dela, eu tinha que ir com a minha... Sabe as motinhas? Sabe? Aqueles cinquentinha, né? Eu ia cair 2 vezes já. Nossa, gente. Eu tive até aquele carro, sabe aqueles carros? Ah, aquele carro. Com a plaquinha pequenininha. Você teve eu tive o carro daquele também. Maquineta. Porque eu tirei o patentino primeiro, antes de tirar a patente. Então, pra mim poder fazer meus corre, né? E aí, como tava chovendo muito, chovia muito, né? Pra mim poder sair da minha casa, São Bonifácio até Colônia La École, aí eu acabei comprando esse carrinho, né? Mas, gente, era muito engraçado, porque o pessoal passando, e eu lá... Você vai... É praticamente um scooter fechado, exato, né? Com a cupulinha assim, você vai... É tipo um carro minúsculo, é importante que não molha, né? Nossa, mas foi a minha salvação, aquele carro fazia compra e tal. Enfim, e aí eu comecei a trabalhar no estúdio, e aí foi, assim, bem complicado no começo, porque... Aí rola muito preconceito, porque as pessoas chegavam lá e dava de cara com uma estrangeira. Eu não sabia muito, sabe? Assim, eu não dava de lei, eu falava tu. Então, assim, era... que tu errava nas então, abordagens. Assim, exato. Né? Então, assim, era... Nossa Senhora, eu ficava muito constrangida. Então, eles chegavam lá e falavam assim, mas você é secretária do Dr. Di Piazza, mas tu não sei italiana? Aí eu falava, não. Aí... Ma come mai? Hai questo lavoro? Eles falavam assim pra mim. Aí eu ficava toda sem graça. Só que depois eu comecei, sabe que eu comecei a ficar mais, né, pra frente? Eu comecei a dar umas punhaladas. E hoje, gente, eu sou igual deputado lá no... Porque todos os velhinhos me conhecem. Porque ele tinha 1.500 pacientes. Todos passavam por mim, porque eu era ali, né? E no ambulatório tinham outros médicos também. Outros médicos, médico particular, né? Oftalmologista, dermatologista. Então, assim, a gente criou uma família. Dali eu não saí. Foi ali que o meu italiano começou a fluir, porque eu tinha contato com eles todos os dias. E é uma família que eu tenho um carinho muito grande. Nossa, o Dr. Di Piazza e a Daniela, eles se separaram também, eu vi esse período dos dois. Eu não trabalhei mais lá no B&B, porque eu já estava muito ali concentrada no ambulatório. E eu fui assim, foi indo. E hoje, o que acontece? Eu trabalhei lá 12 anos. 12 anos. 12 anos no ambulatório com o Dr. Di Piazza. Pra quem ia fazer um teste de 3 meses, né? Exato. E, era muito bom. E, assim, eles acabaram, assim, conhecendo também um lado nosso, né? Igual, por exemplo, eu sou muito assim, quando eu gosto, eu gosto. E quando eu dou alguma coisa, eu não dou porque eu quero receber outra coisa em troca. Eles têm muito disso aqui, na Itália. Eu sou assim, tá? Eu dei porque eu sei que tu trouxe presente. Tá ligado? Então, assim, eles são muito assim aqui na Itália. Quando você dá um presente pra alguém, eu não sei, essa é a minha experiência, sabe, gente? Eles olham pra você e falam assim, ma come mai? Ti devo dare qualcosa, né? Eles falam assim, né? Então, eles estão sempre assim, a primeira oportunidade, eles não querem ficar... Devendo, né? E eu lembro que o meu primeiro ano ali no ambulatório, chegou Natal, aí eu levei presente pro Dr. Di Piazza, pro Dr. Polinelli, sabe? Pra todos aqueles médicos que me paparicavam, que a gente se dava super bem. Porque era uma coisa minha, eu fazia isso no Brasil também, é uma coisa minha, e eu gosto, né? A gente tem uma listinha no final do ano, quem a gente vai dar presente, né?
Então, eles... E o Dr. Di Piazza, ele era muito, sabe, rígido, assim. Reservado. E eu abraçava, né? Eu abraçava ele assim. Até hoje ele é assim, a gente tem contato, né? Eu abraço ele fica, Clara. É muito engraçado. Então, eles começaram a conhecer esse lado nosso. Aí conheceu meu esposo, minha mãe, todo mundo. Então, a gente virou uma família, né? E aí, ele... Acabou que ele teve que se aposentar. E antes dele se aposentar, eu engravidei. Né? Antes eu tinha engravidado, porque assim, não estava nos meus planos ter um filho. Quando eu casei com o Wallace, ele nunca me pressionou, porque como eu não tinha aquele conceito muito de família formado, então não era assim, eu nunca fui uma mulher que sonhava casar na igreja, ter minha casa, ter meus filhos. A minha irmã também é parecida com ela, né? Inclusive, assim, a vibe tipo da Ana, assim, aí de uma hora pra outra virou mãezona. Pois é. Então, assim, o Wallace foi sempre muito bacana comigo, ele nunca me pressionou. Acidentalmente, eu engravidei. E eu acabei perdendo o neném, e até a minha irmã me falou, isso foi um sinal pra você ver que você quer ser mãe. E aquilo me mexeu muito. Aí eu falei, ai, não, agora eu quero. Eu quero um bebê. Já tava acostumando com a ideia. Já tinha começado. Só que, infelizmente, eu perdi o neném. E aí, a gente começou... só que aí eu tive que fazer uns tratamentos e tal. Foi uma época difícil que eu perdi o neném. Meu pai faleceu, depois minha avó, enfim. E aí, eu comecei a fazer tratamento e depois chegou o João. Aí eu engravidei do João e sempre ali trabalhando, né? Só que eles me botaram em maternidade antecipada, entendeu? Eu tive todas as regalias, assim, né? Foi muito bacana, assim, da parte deles, né? Que eu aproveitei muito a minha gravidez. Exame médico não faltou, né? Puxa, gente, até hoje, tô precisando de alguma coisa, puf, entendeu? É bom, esses contatos é muito bom, entendeu? É muito bom. E, aqui na Itália também, algumas coisas assim, você tem que ter um contatozinho, sabe? Então, eu tenho essa sorte que nessa parte de médico, a gente tá bem, graças a Deus, mas eu espero nunca precisar. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei o João e eu comecei... Quando o João nasceu, começa sempre aqueles negócios dos mêsversários. São aquelas coisas que eu falei que eu nunca ia fazer e acabei fazendo. Tudo que eu falei que eu não ia fazer, eu fiz, né? Acho que tem muita mãe que vai se identificar. Inclusive, os mêsversários, comemorar cada mês, porque aquilo... Não é que você faz para o bebê, você faz para você mesma, pra você, porque né? Você superou mais um mês, né? Meu Deus, é punk, a maternidade é... Meu Deus. Então, assim, eu falei assim, esse negócio é legal. Aí eu comecei a me identificar um pouco com essa parte de comemoração festejar, e tal. E vocês sabem aqueles kits de papelaria que tem no Brasil? Sabe aqueles kit party, né? Que faz as bandeirolas, o topinho do bolo. Que você enfeita você mesmo em casa. Com os Homem-Aranha no bolo, assim. Sim, aqueles topos, forminha de docinho, tudo muito personalizado. Aquilo começou a me interessar. Só que o que aconteceu? Quando o João nasceu, teve o Covid. E aí, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa que eu não preciso de mover de casa. Então, aí veio a ideia do kit de papelaria, porque eu podia mandar pelo correio. E aí, o que eu falo, o único investimento na Marshmello que eu fiz foi 500 euros. Eu lembro, agora eu tô lembrado. Quando a gente tinha o podcast, você entrou em contato que eu tava sorteando um kit de festa. Nós sorteamos, não sei o que foi. Eu eu tenho essa lembrança que foi feito um kit de festa que ia ser sorteado pelo podcast. Foi bem no nosso começo também, em 2021. Foi. Agora eu também então era esse kit aí, Será? então. Será? Eu juro pra você, não tô lembrada. Olha só. Viu? Eu lembrei agora. Então, aí eu bolei essa ideia. Eu falei, gente, eu falei, primeiro, só que eu tenho que ter uma impressora, né? Aí eu falei assim, gente, aí pra pegar dinheiro da nossa renda familiar, aí eu ficava meio assim, eu falei, não, eu vou investir 500 euros nessa impressora, vamos ver o que vai dar. Dali eu não peguei mais, esse eu falo com muito orgulho, que eu não precisei mais de tocar no nosso dinheiro. Esse foi o teu investimento inicial. Foi meu investimento inicial. E dali eu falei assim, tudo que entrar, eu vou capitalizar e vou fazer a empresa rodar. Só que até então, a minha ideia era só a papelaria, né, no caso, esses kits, né. E aí chegou o aniversário de 1 ano do João, só que tinha Covid também. Eu transformei a minha casa, foi a tema Bob Marley nós fizemos. E assim, era tudo muito greso, né? Eu não tinha técnica, nada. Mas sabe aquela coisa que, meu Deus, de onde que tá saindo isso daqui, né? Uma coisa que tava fervendo dentro de mim que eu não sabia. E aí a gente vestiu o João, a gente botou uns dread nele, ele pequenininho, tão gostoso. E foi muito legal. E assim, os parabéns foi
celular para tudo quanto é lado, a família virtualmente, e só tinha nós em casa. Aí, beleza. Aí, chegou o segundo ano também, e eu só na papelaria. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa fora disso da papelaria. E aí, o que eu fiz? Nesse tempo, que eu falei que desse tempo minha de transição da papelaria para realizar cenários, o meu chefe, ele ia em pensão, né? No caso, aposentar. Ia se aposentar. E aí ele falou assim, Clara, você quer que outros médicos assumem você, porque ele poderia me colocar numa rede de outros médicos de família para me ser secretária de outros médicos. Eu falei, não, deixa eu pegar a minha desocupação. Claro. Aí ele já sabia, né? Eu sempre fui muito clara com eles que eu tinha paralelo ao ambulatório esse projeto, né? Eles sempre me deram muita força. Ele falou, não, eu te entendo, vai. Entendeu? Aí foi a época que eu falei, né? É um dinheiro que estava entrando da desocupação sem eu fazer nada, vamos colocar assim. E aí eu, né, comecei. E aí o que eu fiz? Eu queria entrar bem posicionada no mercado. Eu não queria ser só mais uma decoradora no mercado, né? Tem muitas decoradoras, mas eu queria ter um diferencial, né? Eu queria... sempre... A minha visão era assim, as pessoas olharem para uma decoração minha, para um cenário meu, e falarem assim, aquela ali foi a Clara que fez. Isso que eu quero. Então, eu falei assim, eu preciso de entender como é que se faz essa parada aqui. Então, aí... Eu já seguia há muito tempo a minha professora, né? Que é a minha professora Dani Carla lá no Brasil, que ela é pioneira nos balões orgânicos, né? Painéis, né? Criativos. Comecei a fazer curso com ela. Eu quietinha, na minha, fazendo a papelaria e fazendo meus cursos. Exato. E aí eu falei assim, tem que ver também se vai dar certo, né? Porque eu de sonhos já tive muito, de fotógrafo, de tatuagem, de uma máquina. Eu tenho muita paixão por essas coisas artísticas, né? Só que fotografia não deu certo não, porque tem que nascer com dom. Então não deu certo. E outro que é muito caro também. Também. É, muito caro. E aí eu comecei a fazer os cursos com a Dani e fui indo. Aí com o dinheirinho que ia entrando, aí eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Eu não tenho acervo, né? Eu não tinha nada, né? A minha garagem virou o meu ateliê. E graças a Deus a nossa garagem, ela é uma garagem dupla com cantina. Então ela é muito grande. Então dá o meu carro e dá as minhas coisas. O carro dele fica do lado de fora. Aí... Eu falei assim, eu tenho que fazer o meu acervo, né? Só que eu quero fazer um acervo meu, porque eu poderia comprar de outra pessoa, já feito, tal. Não, aí eu fui atrás de um marceneiro. Aí o André, que é meu marceneiro italiano, ele é muito engraçado, porque quando eu chego lá com os meus projetos, porque assim, eu tenho um painel que vem na minha cabeça, eu desenho e mostro pra ele. Eu falo, eu quero um painel assim. Ele fala, Madonna, Clara. Como é que você inventa essas coisas? Ali. Mas só eu vou lá, eu levo só encrenca pra ele. Mas ele é um doce, eu adoro ele. Ele realiza todos os meus projetos. E aí eu comecei. Aí eu falei assim, agora bora nesse Instagram, bora bombar, entendeu? Aí eu comecei, aí faz pra um, faz pra outro. Só que eu já entrei assim... bem, sabe? A Elisiane também me ajudou muito. A Elisiane é uma das minhas melhores amigas. Ela me ajudou muito porque Elisiane o público dela também é meu público, né? Então, para fazer foto de portfólio e tal. Eu fiz o meu catálogo. Então, assim, é uma satisfação muito grande. Igual, por exemplo, o meu catálogo foi um desafio muito grande porque eu tinha que escrever italiano e eu tinha que estar passando a minha essência para aquilo ali. Foi um desafio muito grande para mim. Acho que eu demorei quase um ano para elaborar um catálogo do jeito que eu queria. Porque eu falava, não, tá faltando alguma coisa, ou aquilo ali tá errado, eu não tô 100% satisfeita. Muita gente falava que era até um defeito meu nessa questão do perfeccionismo. Mas não, eu sou assim, eu tinha que fazer assim. E aí foi. Aí eu lancei os catálogos, comecei a fazer os meus cenários. Só que eu não consegui destacar do ambulatório. Então, assim, o que aconteceu? O doutor de Piazza, ele se aposentou e todo mundo foi embora do ambulatório. Todos os médicos que tinham, porque entrou uma lei que médico de família não podia estar junto com outros médicos privados, né? Então, todo mundo teve que sair. Ficou só um, que é o oftalmologista, que é o doutor Polinelli também, que é um amor de pessoa. E aí ele falou assim, Clara, vem trabalhar para mim pelo menos 2 vezes na semana. E eu tô com ele até hoje. Tá aí eu tô com ele até hoje. E vou 2 vezes na semana para ele. E aí agora a médica de família que entrou no lugar do doutor de Piazza, que é a nossa médica, também trabalho para ela. Só que aí eu faço secretária remota, que faz falar no Brasil. Em casa, né? Eu recebo as ligações. Faz agenda. Exato, agenda. Não só dela, como de mais 2 outros médicos. É uma coisa que eu gosto muito, porque me tira um pouco
sabe, daquela coisa... É bom porque você consegue conciliar, né, Da os dois, mesmice, né? Sim, e outra também, gente. A gente tem o desejo de ampliar a família. Então, assim, chega uma hora que eu não vou poder estar entregando mais cenários. Então, trabalhando em casa, e esse trabalho que eu tenho com o oftalmologista, tipo, do lado da minha casa, eu posso fazer até com o bebê no colo, entendeu? Claro. Já entregar os meus cenários, fazer viagem, isso. Já é um trabalho mais dá, pesado, né? Entendeu? É mais Então, eu complicado. tenho que ter essa garantia. Show de bola. Olha só, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta, mas antes eu queria falar das nossas amigas da Amavi, as meninas do marketing. Para você que precisa de gestão das suas redes sociais com eficácia, pode contar com os serviços da Amavi, Maria Luísa e também a Isabela. Elas que são profissionais e fazem um serviço perfeito, né? Já tá fazendo serviço nas nossas redes sociais, né? Isso, desde a organização da agenda, a criação de linhas editoriais e tudo isso. Capa para YouTube, por exemplo, elas criam também os carrosséis e capas e assim vai. Aí tem sempre a discussão do mais chato, menos chato, elas mandam no grupo, o Marcos não gosta, aí manda de volta, aí eu peço mudança, aí o Marcos não gosta de novo e assim vai. E elas vão, no final, elas entregam uma coisa que é bom para todo mundo, né? Sim, o importante é o resultado. Importante é o resultado. E falando também, se você estiver com as coisas não tão bem em casa, e se estiver também bem, quiser fazer um presente para a patroa, você pode falar com o Igor da Reestrutura IT BR. Ele trabalha com o sonho das mulheres e o pesadelo dos homens, ou seja, ele é especialista em pequenas reformas com foco em banheiros. O cara reforma o banheiro à velocidade da luz. Chame o Igor e tranquilize ou faça um agrado para a patroa. Tranquilize as coisas Eu em tô casa. aqui lendo aqui os comentários aqui no Instagram, ó. Manda um abraço pro Everton. Um abraço pro Everton. Abraço, Everton. O Everton tá em casa em homework hoje. Não sei qual é o Everton, se é esse mesmo que é o nosso Everton aqui. Provavelmente, né? Ó, a Elisiane mandou um aceno, a Érica Santos também. Ela arrasa. Uma querida. Show de bola. Aproveitando então para falar sobre se você já imaginou como investir na Itália e garantir que o seu patrimônio em um dos países mais desejados do mundo, ou seja, a Itália. Seja no mercado financeiro ou mesmo em imóveis, o Bruno da Itália Investimento te ajuda a tomar as melhores decisões com segurança e rentabilidade. Quer saber como? Clique aqui embaixo, vai ter o link da Itália Investimentos para você falar com o Bruno, desde seguros e tudo isso. As casas que o Marcos está comprando é uma por semana, é tudo com o Bruno da Itália Investimento. Uma por semana quando tá fraco, né? Quando tá fraco. Os caras vão ter que pedir dinheiro emprestado. Não tem aqui, a Jota também aqui, banca. E para a cidadania italiana, como muitos encaram a cidadania italiana apenas como um direito jurídico, mas e se ela pudesse mudar a sua percepção sobre quem você é? Imagine se ao invés de apenas um documento, você recebesse algo em troca, como algo que foi perdido no tempo. Por exemplo, a tua identidade, a identidade da tua família. Para isso tem a Sara Severini e clique aqui embaixo e fale com a Italiano Vero. Ela pode reconhecer a tua cidadania italiana ainda que dá tempo, né? Então, corre que dá tempo. Então, quando que é a votação? A votação... Amanhã? Não, eles prorrogaram, né? Prorrogaram? Eles estão criando um pouquinho de balaio de gato, assim, pra tentar ensabiar, como dizem os italianos, jogar areia em cima pra incomodar, né? Show. Pra fazer com que o negócio... Mas nós não vamos deixar parado assim. Então, Beleza. fale com a Sara lá e vá atrás da tua E para quem já italiana. mora aqui na Itália, legalmente, precisa desburocratizar documentação pós-imigração, pode contar com os serviços da nossa amiga Larissa Inhoato, que agora está fazendo também as conversões de CNH brasileira em patente de guida italiana. Falei italiano, cara. Porra. Meu italiano tá rasgando, né? Tá falando Ela bem. que é especializada em documentação pós-imigração, especializada em burocracia, resolve as burocracias do dia a dia, deixando que a Itália atende melhor. Precisando de ajuda, chama a Larissa, que a Larissa resolve. Que bonitinho que nós estamos. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, pausa. Valeu. Tomar um café, súbito. Já estamos agendando o modelo 730 para 2025, então se você ainda não agendou, corre que ainda dá tempo. Então clica no link da bio que vamos dar mais informações. Estamos de volta depois da nossa pausa marota. Tomei uma água, levei um esporro no intervalo. Normal, né? Isso porque, lembrando, pessoal, que a gente tá gravando numa quarta-feira e nesse momento foi ao ar o nosso episódio. O episódio de hoje. Né? O episódio da Malu e da Vanessa. Que elas falaram sobre a oportunidade de profissionais da enfermagem, né? Profissionais da saúde brasileira, né? que
que tem essa possibilidade de vir trabalhar aqui na Itália através do decreto Flussi. Se tem interesse, já pode correr uns vídeos aí pra trás que vai estar lá o episódio exatamente. da Malu Louro e também da Vanessa Souza. Beleza? E falando sobre brasileiros, né, fora da curva, eu quero falar do nosso amigo Aderlan Luiz, da Europe Construções. Ele que tem uma empresa Europe especializada. Casa. Europe Casa Construções. Isso. Ele que tem uma empresa especializada em realizar grandes projetos, né? De reforma desde do alicerce mesmo, da escavação até o acabamento. Beleza, meu amigo Edipo? É isso. Então, é Puxa. só aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar também o @ do Aderlan, da Europe Casa Construções. Yes. Beleza. Construzione. Clara, Oi. por que marshmallow? Não é marshmallow, é marshmallow. Eu chamava marshmallow. Cara, eu já não gosto do negócio, entendeu? Eu já escutei gente falar marshmallow. Marshmallow é pior ainda. E aí Por que marshmallow? Pois é. Só Então, pra essa... marshmallow não tem nada a ver com docinho. Nada, Você não coloca nada... marshmallow lá? Não tem nada a ver. Não, tem as caixinhas que as clientes podem botar marshmallow, mas não tem nada a ver com docinho. Porque a minha logo é um arco-íris que representa o nascimento do meu filho. Porque como eu perdi um bebê, então o meu filho é um bebê arco-íris. Então porque foi através dele que surgiu, né, a marshmallow. Então eu coloquei o arco-íris. Tem um raminho também que representa as minhas raízes, a minha essência, né, que tá sempre junto comigo. E o nome marshmallow foi estratégia mesmo, para ninguém esquecer. Não tem nenhum significado, é mais porque... Eu vou falar assim, o nome sempre ficou gravado, porque aí eu via lá comentário, Marshmallow Minimalist Party. Aí marshmallow dá um negócio assim, uma sensação de coisa para criança, uma coisa Infantil. mais infantil. Exato. E uma coisa colorida. Sim. E aí, parte e festa. Você puser festa pra criança. Não tem errada, entendeu? Intencional, sim. São elementos que ligam... Vem automaticamente. Sim. O universo cognitivo de Autofire. crianças, Sim, né? lógico, com certeza. Mas a palavra, assim, o docinho não tem nada a ver, entendeu? Porque como eu falei, o docinho é bem sem graça, né? bem sem e graça. os meus cenários não são. Olha só. E, tipo assim, hoje tu atende brasileiros, italianos? Então, eu atendo muito pouco brasileiro. Qual é a proporção? Eu atendo muito mais, assim, italiano, tenho indiano, marroquino. Até porque os teus clientes te chamam com recorrência. Interessante. Então, tu tem uma cartela Assim, de clientes. Tenho, E aí você tenho. continua repetindo e de vez em quando entra um É tão novo. legal porque tem cliente que eu nunca vi na minha vida. Contato tudo ali no WhatsApp. Aí você chega lá, monta a festa, Monta vaza, festa, já vaza. pagou, já Sim. é. E tem até uma cliente que ela é bem misteriosa. Todo ano eu sei que ela vai me chamar. O aniversário da filhinha dela é dia 28 de dezembro, igual a minha irmã, então eu nunca esqueço. Ela sempre me chama, já é o 3º ano que eu faço pra ela, nunca vi ela na minha vida. Nunca. Isso é bom. É muito bom, É bom porque ela confia no teu gente. trabalho, você confia que ela vai te Lógico. pagar, já era. Aí eu falo assim, eu não demoro mais de 12 horas para responder. O cliente entrou, assim, eu não deixo o link do WhatsApp, nada. Eu falo assim, entra em contato comigo diretamente no Instagram. O cliente entrou em contato comigo, já tô migrando pro WhatsApp, já tô ali. Eu falo assim, às vezes a pessoa não faz nem um cenário comigo, mas eu tenho certeza que no final, assim, da nossa conversa, ela fala assim, nossa, que atendimento. Isso para mim sabe assim, é a minha marca, assim, né? Atendimento, mesmo que a Até pessoa... porque você tá num país que o atendimento deixa a desejar, né? Nossa, demais. Mas sem puxação de saco, entendeu? Bem legal, bacana. Então, às vezes, a pessoa não tem nem possibilidade de fazer naquele momento o cenário comigo, mas ela volta depois. Ela junta o dinheiro e volta. Entendeu? Por causa do atendimento. Tá, hoje como é que vamos dizer assim, a pessoa que tá em casa, hoje ela tem um filhinho, tá aqui na Itália, isso é obrigatório, né? Qual que é a região que você atende, assim? Sei lá, o cara de Milão te chama, você não vai pra Milão, né? Então, eu até vou... eu já saí de São Bonifácio, Tipo, já fui em pagando bem, Pádua. perigo não tem. Porque tem sempre a questão do transporte, porque ninguém leva em consideração, porque no meu catálogo tá lá alguns modelos de cenário que a gente faz, tem Pra o ter preço. acesso a esse catálogo no teu Instagram? Só entrar em contato comigo que eu mando. Eu mando Lá no diretamente teu Instagram tem telefone? tudo. Tem tudo. Entra lá em mensagem, que na hora eu respondo e a gente migra pro WhatsApp. Eu mando tudo pelo WhatsApp, o catálogo. Seja o catálogo da papelaria, das boxes que eu não parei, quanto os de cenários também. Então, assim, muita gente não leva em consideração a parte do transporte, porque no catálogo tá lá o preço do cenário, do modelo e tal.
E embaixo tem não incluído o preço do transporte, porque aí a gente, né, faz a nossa valutação Claro. em base à distância, né, o tamanho do cenário, se eu vou precisar de alugar um carro, enfim. Porque eu tenho uma Picanto, gente. Meu carro, eu faço um milagre nele. Picanto. Eu tenho uma A Picanto. Picanto é 7 lugares? Não, Não, aquela pequenininha a daqui. Picanto é pequenininha, é Eu muito já imaginei, pequenininha. deve ter uma van, né, velho? Não tenho. Assim, eu faço o meu maior cenário, né? Pode botar assim, 4 metros de cenário, eu já consegui colocar dentro da minha Picanto. Porque quando eu fui fazer todos os meus painéis no marceneiro, eu pedi pra fazer pra dobrar. Bravo. Então, bravo. eu falei, eu tenho que fazer em modo que eu não preciso de comprar um carro, né? Porque carro, agora eu não posso comprar um carro. Então, tem que caber tudo ali dentro do carro. Aham. Então, eu me viro com a minha Picanto. Tá, Eu me então viro a pessoa- Destruir ela, né? Que ele fica louco, né? Comprei o carro zero, destruí ela por dentro. Tá, vamos lá. A pessoa tá em casa, ela tem... A única coisa que ela tem é um espaço onde ela abre. Na sala de casa, sei lá, na cozinha de casa. Aí ela fala, ó, semana que vem tem aniversário do meu filho, sei lá, 15 dias. Você vai lá, entra na casa da pessoa, deixa tudo organizado, a pessoa não pensa em nada, Não, só bota o em bolo e relação- os doces em cima. Exatamente. Tá, Não. bolo e doce você não traz. Não, nada de comida. A Então, não você ser tem que umas seja... parceiras aí, se precisar, tem, indica. lógico que tem. Tá, você lógico tem o que QI. tem. Quem Tem, indica? Aham, Tá. lógico que tem. Não, eu não faço nada de comer, nada. Tá. Só a parte, os artigos personalizados que tem algodão doce, suquinho, só que é tudo comercializado, é tudo Tá, fechadinho. entendi. Eu não Já encosto um- na comida, eu não isso, pego essa entendi. responsabilidade. Mas os nossos cenários são adaptáveis em qualquer ambiente, entendeu? A gente vai lá, analisa o ambiente, vê o que pode estar fazendo. Sempre muito em base ao budget também da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa fala, não vou entrar em contato porque vai ser muito caro. Não, entre em contato sim, a gente conversa. Até porque, pelo que eu entendi, E- tem esses boxes, a pessoa se vira daí. Bem, as box, sim. A box é Então, legal, custa né? menos, no caso. Sim, a box é muito legal, porque a mamãe mesmo prepara em casa. Então, é uma satisfação muito grande para as mães. Também é. Ela olha o catálogo, escolhe os artigos. Claro, eu quero isso, isso e isso. Eu monto tudo, tudo personalizado. Chega na casa dela. Tomando pelo correio ainda. Numa caixinha. Ah, show de bola. Exato. Já os cenários eu tenho que ir, né? Uma decoração presencial. Só que tudo é muito adaptável. Os meus cenários, assim, eu não faço muitos cenários grandes, igual eu falei, eu não faço casamentos, porque, primeiro que é uma responsabilidade muito grande, e outra, eu não posso estar sempre contando com a Alice, nem sempre ele pode estar me ajudando. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu consigo entregar sozinha, né? Então, por isso que eu fiz o catálogo, né? Cenários pequeno, médio, grande. É aquilo Mas ali, você vamos falou dizer. que faz mini wedding. O que é um Sim. wedding, né? Mini wedding. São casamentos pequenininhos, mais íntimos, né? Tipo, pra Inclusive... 20 pessoas. assim. Exato, eu e o Wallace, a gente comemorou 15 anos de casado ano passado, e aí a gente fez o que a gente não fez, né, no nosso casamento, né, porque a gente casou em Mantova, na comune, de chinela havaiana, em pleno fevereiro, e a gente catou 2 testemunhas. Calça de linho? Não era jeans, toda rasgada, não sei por quê, porque eu detesto. Enfim, e a gente pegou 2 testemunhas, porque tinha que ter. E, nossa, deu muito B.O. aquele dia, a gente não tinha carro, o trem, teve greve de trem, nossa, até chegar lá, mas nós conseguimos casar. Aí eu falei, poxa, 15 anos, vamos fazer alguma coisa. Aí Claro. É bodas e aí- de alguma coisa, 15 anos? Aí sabe que eu não sei? Bodas de algodão? Bodas de marshmallow? Por cima. Pode ser. Inclusive, olha só que bacana, eu fiz, eu não tenho o B&B da Danielle, da esposa do médico, então lá virou uma vila maravilhosa, é Uau. uma vila linda lá. Agora quem tá tomando conta de tudo são os filhos dela, que são muito queridos, todos eles têm a minha idade, e eu lembro quando eu trabalhava lá, isso é uma coisa legal pra Eles falar. fazem eventos, então? Eles fazem eventos. Quando eu trabalhava lá fazendo limpeza, às vezes eu chegava, eles estavam tomando café, eles falavam, claro, senta aqui com a gente. Eles nunca me trataram como... E tinha uma como- jarra de suco amarelo assim? Ah, meu Deus do céu. Sabe o que você imagina, né? Uma jarra de Não, suco ela com era muffin. é muito lindo lá, porque é próprio uma vila antiga, né? É tudo de herança dela, né, da Daniela. E é muito legal essa coisa, porque os meninos têm um carinho muito grande por mim, né? E não mudou nada. É legal, porque eu trabalhei com eles há muitos anos atrás, limpando tudo, e hoje eu vou lá e a gente tem uma parceria, eu Que e massa. eles, que eles oferecem o meu serviço para quem tá fazendo evento lá com eles. E aí, quando tem aniversário, igual o nosso aniversário a gente fez lá, aí eu fiz uma mini comemoração de casamento, foi muito bacana. Isso é legal, é importante falar, porque o italiano, ele é assim, quando ele gosta mesmo, né? E você tem que um pouco... a gente tem muita mania de ficar muito comparando, né, eles com a gente, né, o nosso modo de ser. Não
não pode, você tem que estar aberto, né? Verdade. Então eu tenho uma relação muito boa com eles, porque eu sei o que eu precisar, eles me Quando ajudam. você conquista eles... Nossa, eu não trabalho mais com o Dr. de Piazza, mas a gente se vê sempre, aniversário dele, meu aniversário, eu vou lá, trabalho com os meninos, a Daniela, o Dr. Polinelli que eu trabalho. Então assim, a gente tem essa, eu não trabalho mais, mas a gente ainda tem essa ligação, como se fosse uma família. Inclusive a senhora, a madrinha do meu filho, que é italiana, também com ela, como se fosse, são pessoas assim que eu falo, gente, cara, se o mundo estiver caindo aqui, eles vão me ajudar. Show. Porque- E como é bom ter Nossa, esse apoio, saber esse que pode apoio. contar, né? Sim, são pessoas que... eu falo que são pessoas que vieram até como professores para você poder se encaixar, né? Aqui, igual a senhora que eu trabalhei, igual eu falei, que me maltratou muito, hoje em dia a gente fala e tal. Mas eu tinha que ter passado por aquilo, porque senão eu não teria aprendido a falar o italiano. Então... É um período de prova, né? É, sim. E é aquilo que a gente estava conversando, né? Você olha para trás Olha e vê pra tudo trás. aquilo que você passou. E hoje, onde a gente está, que a gente não está mais acomodado, porque depois que o João nasceu, acho que foi uma virada de chave. Eu falei assim, vamos mover algumas coisas, vamos fazer mais coisas. A gente fica um pouco ambicioso quando nasce um filho, né? E a gente estava muito acomodado, eu e o Wallace. Ele também fez a transição de emprego dele, está num outro emprego agora. E eu, né, com a Marshmallow. E em paralelo agora com os atendimentos dos ambulatórios e tal, que eu gosto muito, que não posso Pensa em desligar. voltar pro Brasil? Não, assim, o Brasil, amo o Brasil, amo o meu estado, mas eu penso no meu filho, entendeu? Eu acho assim, eu nunca voltei. Eu tô aqui há 17 anos e não voltei ainda. Não foi de férias? Nunca. Como é que é? Nunca? Ai, todo mundo fica chocado, né? Sério? 17 Não. anos e nunca voltou pro Brasil, Não. nem de férias? Não. Cara, se você Nunca volta... voltei. Eu fui depois de 9 anos. Puta E... que- O Wallace foi. O Wallace foi, ele foi junto com a minha mãe, que foi o casamento da minha irmã, e ele ficou uma semana dentro de casa, chocado. Ele não queria sair. Ele falou, o que é isso? Que lugar, o que a gente deixou aqui? Porque antes ali nosso bairro, as crianças jogavam ali na rua, brincavam ali na rua de bola. E aí ele falando, amor, eu tô aqui na frente, aqui é uma passação de carro, isso e aquilo. Sabe, centro comerciais, tudo quanto é lado, uma loucura. Aí foi no centro comercial para fazer uma tatuagem, aí ele foi do lado de fora para poder chamar um Uber. Aí menino, chama o Uber aqui dentro, não vai aí fora não. Sabe assim, essas coisas... Tipo, Que o cara você- fica meio que... Nossa, ele ficou desatento chocado. Minha já, mãe né, também. cara? Minha Muito- mãe também ficou muito chocada vendo as coisas assim, pra infelizmente, comprar. né? Infelizmente. Infelizmente. Assim, não é que eu não quero voltar. Pode ser que eu volte um dia. Eu me vejo muito mais velha. Sabe, assim, quando eu precisar de trabalhar. Eu gosto da rede. Eu senti um pouco isso aí antes de eu ir, tá? Eu passei 9 anos sem ir. E eu Ok. digo assim, ó, quanto mais você... Tipo assim, eu me coloco no teu lugar e eu passei por isso, mesma coisa. Só que eu quero que você analise também esse ponto. Depois de 9 anos, eu pensei várias vezes em não ir. Eu falei assim, cara, vou lá, vou gastar 3, 4 mil euros pra ir lá, pra ver uma coisa que eu sei que, sei lá, não vai me dar. Só que eu posso ir pra Croácia, eu posso ir pra Londres, eu posso Sim. fazer 3 viagens. Foi essas contas que eu fiz antes de ir. Só que quando eu fui, eu falei assim, o Brasil é aquilo lá, cara. É tipo assim, o Brasil é ruim, mas é bom. E morar fora é bom, mas é ruim, entendeu? É como diz a célebre frase de um cara famoso lá no Brasil, eu não lembro quem foi, um poeta. Então assim, você vai lá, só que, cara, se você for, você vai ver que quando tu pisar lá, tu vai dizer assim, beleza, é um caos, é tudo essa merda que mas algo a mais, existe alguma coisa a mais lá que de vez em quando vale a pena ir. Não digo ficar 17 anos sem ir, mas sei lá, a cada 5 anos valeria a pena você ir lá e botar os pés pra ver o que você deixou. E também vale a pena ponderar que quando você amou demais um lugar, nunca mais volte lá. Essa é uma frase famosa também. Porque quando você volta, você desanima, porque na tua cabeça era uma coisa e quando você volta é totalmente outra. Sim, Né? Com certeza. Não, a minha realidade lá, como eu falei pra vocês, era completamente da realidade que eu tenho aqui. Pode ser por outros motivos também, sim, pode ser. Porque eu agora, depois de muitos anos, procurei ajuda, porque o que me impede tanto é o viajar de avião.
um medo que me apareceu depois de uma viagem que a gente fez para Londres, eu e o Wallace no começo, que a gente estava aqui, que eu saí de ambulância do avião, gente. Sério? Foi É isso. louco. Me deu uma crise de pânico dentro do avião, não sei por qual motivo, e eu demorei muito tempo para procurar ajuda. Uma coisa que eu falo, assim, eu acho que vocês vão pedir, se eu tenho um conselho para dar para quem está me ouvindo, é cuidar da saúde mental, porque isso, gente, não demorem para poder providenciar isso, entendeu? Então, eu deixei rolar muito e foi virando uma bola de neve. Você vê, pode ser que tenha sido isso, o impedimento. Não ter rolado. Ultimamente eu assisto muito, ouço muito podcast, então eu gosto muito dos podcasts do Thiago Brunet, né? Então, teve um que ele entrevistou um amigo dele que é aviador, então ele é piloto de avião. Ele foi muitos anos, mais de 30 anos, piloto de avião comercial. Então, ele tem um curso no Brasil que ensina a perder o medo de voar. Mas por quê? Porque parece uma coisa banal pra nós. Tipo, eu voei 5 vezes de avião, sei lá, umas 3 vezes pro Brasil e umas 2 vezes aqui, né? Voei de avião. Mas, assim, tem gente que tem exatamente um negócio contrário mesmo. Faz mal pra pessoa. Sim, né? sim. Então, assim, quem você não sabe, consegue controlar. você pode participar, assistir lá, busca lá o Thiago Brunet, você vai ver alguma coisa dele lá, é massa. Porque o que esse cara ensina? Esse cara ensina coisas técnicas, né, que faz com que essa pessoa acabe entendendo que voar não é tão mal assim e tal, trabalhando nessa parte mais, sabe, psicológica da sim. coisa. Eu realmente fiquei abismado agora, tá? Eu percebi, Tu fica, eu fiquei- tadinho. Porra, Coitado. não, tipo assim, pô, e agora, cara? O que eu vou perguntar, né? Mas por quê? Choquei. Porque eu fiquei chocado porque 17 anos sem ir pro Brasil, cara. Cara, tá totalmente. A cidade é outra, não é mais o que você deixou. Sim, Não, com tá tudo certeza, certo. Foi a prova viva. Tá tudo certo, claro, entendeu? Mas é que E aí eu tô trabalhando pra isso, eu tô pagando psicóloga, psiquiatra pra isso. Entendeu? Mas é que assim, as pessoas que a gente conversa aqui na nossa mesa aqui, todas elas já foram pro Brasil Sim, 2, 3, sim. 4, 5 Às vezes. vezes levaram 8 anos pra voltar, Também, sabe? Alguma é. coisa assim, Mas voltaram, pelo menos sim. pra ir uma vez, Sim. né? Eu já fui 8 vezes pro Brasil. Ah, Senhor, 8, 9 meu vezes Deus. pro Brasil. Já gastei lá Uma casa. uma fazenda. Uma fazenda. Porque quando eu vou, não tem puta pobre. E nem chegou Nem viado esse gato. Não queria Putz. dizer, mas... E aí é o seguinte, mas eu fiquei agora. Eu fiquei Por bem. causa do medo, meu pai adoeceu, a minha avó, e eu não fui. Olha só. Então, assim, é uma coisa que eu tô trabalhando agora, né? Pra me ter esse equilíbrio emocional pra me poder chegar ao momento de ir. Porque Mesmo próprio... os tiro curto aqui na Europa também é a mesma coisa, que nem se foi pra Londres, passou mal Sim, também. foi aí que... Mas lembra que eu falei com vocês que quando eu vim de avião pra cá, eu não me mexi? Já. Eu fiquei ali quietinha. Ali Tava já- ali, eu acho que já dali já deu aquela coisa. Aí quando a gente chegou aqui, depois passou algum tempo, eu falei, a gente tinha um casal de amigo em Londres, e eu era doida pra conhecer Londres. Na verdade, eu era doida pra viajar. Isso me impediu muito de viajar, de conhecer a Com Europa. Sim, certeza, com certeza. imagina. Então, assim, aí eu falei assim, vamos, Wallace, vamos. Aí nós fomos. Pra ir, eu já comecei. A gente foi de Ryanair, sabe? Vai pra Londres é assim, né? Aí já é avião pequeno. Eu falei, ai, meu pai, eu já comecei. Mas sabe assim, eu passei a viagem todinha com aquela angústia, já pensando na volta. Praticamente eu não aproveitei a viagem. E na volta, bum, gente, uma síndrome do pânico é Eu uma acho coisa que, muito aquilo louca, que eu, entendeu? Não tem aquilo como que eu controlar. vi no podcast vai te ajudar, porque ele trabalha exatamente na segurança que o avião traz, entendeu? Tem um rapaz também, um senhor Cara, muito é muito famoso também, massa. tal do Tito, me parece. Minha mãe acompanha muito ele, porque minha mãe adora. A minha mãe adora voar, olha só, ao contrário. Ela sempre fala, Clara, olha. Assim, ó, eu acho que se você for ver e estudar na técnica mesmo, o que acontece, pode te ajudar bastante, sabe? Eu acho que sim. O que a Itália representa na tua vida hoje, Clara? Minha família. Eu vou chorar. Que lindo. Pode chorar. Show. Emocionante. Cara, você veio pra cá por eles, né? cara. Nossa. Como diz o Gino, é o Rodrigo Faro, faz o cara chorar. Entendeu? O Wallace mudou a minha vida, com certeza. Não só a minha, da minha família. Só que eu falo assim, né? Pra você conquistar alguma coisa, você tem que renunciar a muita coisa. Eu falo assim, eu sei que vocês vão me perguntar o que eu sinto falta do Brasil. Eu não vou falar família porque é lógico que é a minha família. Mas eu sinto falta da praia. Olha só, cara. Mas, Ainda mais passando 17 anos sem ir pro Brasil, cara. Eu me criei em praia também, entendeu? Porra, eu
sinto A cada falta da 2 praia. anos eu tenho que ir E lá olha que dar eu um nem ia mergulho. tanto na praia. Entendeu? Eu a cada 2 anos tenho que dar um eu mergulho sinto muita no mar, falta cara. da praia, de estar de Entendeu? chinelo, sabe? Aham. Eu sinto muita falta também da música. Eu sou muito música, eu sou rock and roll. Ninguém acha, né? Mas, é claro, não, eu sou rock and roll, Linkin Park, eu vou no show do Linkin Park com ele, que eu obriguei ele a comprar o ingresso mês que vem. Massa. Que eu amo rock. Mas eu sinto muita falta da música no Brasil, né? Você sai no Brasil, você vê um bar tocando uma música ao vivo. Cara, é verdade. Sabe, isso é muito gostoso. É uma coisa bom que demais. não pode, ninguém pode tirar da Eu tive em gente. São Paulo esse final de ano agora, era uma zona boa de São Paulo, depois eu fui estudar, entender que era uma zona boa, porque tinha uma clínica lá que a minha esposa foi. Cara, nós saímos assim, era 6h30, foi jantar, assim, tinha um barzinho com umas 50 mesas na calçada, assim, com um pagodinho, cara. Cara, que Sim, massa, sim. velho. Vontade de sentar ali, mas nós estávamos indo no restaurante jantar. Tipo, E aquela muito massa. vibe de praia é muito boa. Nossa, gente, eu curti muito. Até os meus 20 anos de vir pra cá, eu curti muito. Eu tinha uma família, eu tenho uma amizade com uma família lá no Brasil que me acolheram muito. Hoje a gente perdeu um pouco o contato, porque isso acontece, né? Sobram poucos amigos, né? Depois que a gente vem pra cá. Mas era uma família que era pagode todo domingo e churrasco. Sabe? Aquela coisa assim que pra muitos, assim, ai, que bobagem, mas... Assim, nossa, às vezes dá uma saudade, né? Sabe o que eu tenho saudade, cara? Eu tenho saudade do domingo, domingo às 10 da manhã, sentir cheiro de churrasco. Cheio de churrasco e... Porque saber que já começa lá no sul, né? Então já começa um vaneirão. Vaneirão. Em algum lugar, em alguma garagem ou na nossa casa, e alguém tá já começando a limpar os espetos e vai varrer o churrasco. entendeu? Meio-dia. Pra nós é o peixe. A nossa Peixe. muqueca, eu falo que aqui é um pouco sem graça o peixe, até que é difícil você encontrar um temperinho que pode chegar. Tem gente que eu conheço que consegue até fazer a nossa muqueca, né? Só que eu sinto muita falta do peixe. Muita falta. Sabe aquele peixinho na praia? Pô, nem Sabe fala. aquele peruá, né, amor? Peruá com a polentinha, mandioca. Mandioca, fala? Mandioca. É. Eu tenho acho que não sei lá no Espírito Santo, não sei se tem tainha. O que é tainha? Ah, o Wallace sabe. Tainha, papaterra, que é o peixe do nosso lado sul lá. Me deu água na boca agora. O gordinho se bava, né, cara? Frito. Frito, assado, Meu cara, eu Deus sou do louco, céu. cara. Nós temos lambari, traíra. Quando eu vou pro Brasil, cara, tipo assim, vai na casa do é churrasco, é carne. Cara, a minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, tá ligado? Eu passo lá nos meus amigos, porque eu tenho meus amigos pescador, Sim. da minha época, que eu era adolescente e tal. Chego lá, o que tem de fresco aí? Ah, tem filé de tilápia, isso aqui. Ai, meu Deus do Tem céu. vinho, tem tainha, isso aqui. Cara, eu largo uma bolsa assim na frente da minha mãe e eu falo assim, mãe, se vira aí, ó. Me deu água na boca de verdade. Ai, meu Deus, vamos fazer peixe De verdade, cara. Cara, olha só, Brasil é, como o Ed falou, cara, é ruim, mas é bom, e tá aqui é bom, mas é ruim, sabe? Eu também sinto muita falta do lugar onde eu me criei, entendeu? São coisas que a gente não dava tanto valor, mas agora que tá aqui a gente dá mais valor, né? É verdade. a gente Não é só eu que tô agoniado, o Samuel tá agoniado lá pro presente, claro. Se presente é pra bonito ou é pra entregar? Esse suspense todo. Então, olha só. Pra todos os meus clientes de cenário, eu dou uma canequinha. Uma canequinha, sabe aquele bolo que sobra? E você tomar no dia seguinte o café com leite? Gente, eu adoro. Delícia. Na festa do meu filho, propositalmente eu peço um bolo maior pra sobrar, pra me poder comer no dia seguinte. Aí, a gente vai ter a oportunidade de fazer uma festa, um cenário com certeza. pra vocês, né? Então, aqui ó, esse é do Everton, que não tá aqui, aí a gente guarda Ó, pra ele. Everton, eu vou levar o teu pra Everton casa, tá? Amaral. Daí depois eu digo se é legal. Então, tiver um bolinho. Samuca. Ó, Samuca, Samuca. né? Samuca. E do. É tipo. Oh, esse obrigado. nome bonito, gente, É, diferente. só o nome. E Uma esse, vez- Do Marco. Valeu, obrigado. Falando do meu nome que você falou, né? Uma vez eu tava no médico aqui na Itália, eu fui me operar e tal, e eu tava na maca ali, e o médico falou assim, a doutoressa olhou e falou assim, Édipo? Aí ela falou, Édipo Werner? Uau, a tua mãe devia ser uma amante da literatura. Aí eu falei, minha mãe mal sabia ler, ela viu numa novela. Ela viu numa novela e Werner era um médico. Então, cara, Vamos abrir? vamos Já lá, abriu? né? Claro. Caramba. Gente, lógico, eu tive que fazer uma publicidade aí, né, Massa. gente? É óbvio. Ó, obrigado. Tem até uma dedicatória. É lógico, eu sempre escrevo Ó, à mão. caneca. Ela Hoje tá tão digital as coisas, né? Que você recebeu uma cartinha Olha que escrita à mão, é tão bonitinha. legal, né?
Aí vou tomar café. Café com leite. Bem, com bolinho bem que sobrou. delicadinho, bem bonitinho. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Ah, cara. de nada, até Obrigado parece, mesmo. gente. Marshmallow Minimalist Bar. As minhas meninas vão querer tomar café com Massa. essa, porque tem um arco-íris. Imagina. Que E aqui show. daí tem os teus serviços, contatos. Vou passar lá pra minha irmã, que tá com as crianças pequenas, minha cunhada. Olha só, cara, tem até uma você faz as paradas dedicatória. dos balão também. Posso ler a dedicatória? Pode. Você tem aquele jeito solto e verdadeiro que conquista fácil. Muito bom ver gente que faz a diferença com leveza. Sucesso, Clara. Obrigado. Show. Obrigado, hein. De É isso. nada, queridos. Tu não vai ler o teu? Não, meu é segredo. Ai, que bicho, ó. Pois é, dica pro pessoal de casa que pretende vir aqui pra Itália. Foi falado bastante coisa sobre a tua família, sobre a, sabe? Então, dica, porque eu acho que cada um vive de um jeito diferente, né? É difícil, né, você dar um conselho pra alguém, porque se não fosse fácil assim, né, tinha que ter um manual, né? Um manual de como ficar na Itália. Eu acho, assim, que tem que estar muito preparado, principalmente psicologicamente. Eu acho que... eu acho que essa coisa de ficar comparando muito atrapalha. Eu acho que você chegou aqui, tem que um pouco... Sabe, não é esquecer, mas evitar. Às vezes eu até brigo com a minha mãe, que ela fala assim, nossa, mas isso no Brasil é muito mais gostoso. Ah, aí a minha irmã, mas aí é mais barato. Sabe, aquele tipo... Aí, sabe, eu acho que não é legal. Eu acho que se você veio pra cá, você tá disposto, né, a se adaptar à cultura, a como que você vai comer, a culinária, enfim. Então, acho que não tem uma dica que eu posso dar, porque eu tenho uma história antes e depois da Itália, mas eu acho assim, você tem que estar aberto e mentalmente, né, força na cuca, porque o negócio é punk. É verdade. Esse negócio de muda muito, a gente muda muito. ter essa inteligência emocional, sabe? Exato. Saber lidar com as crises existenciais, que eu Nossa, passo meu por Deus. crises existenciais quase todo dia, entendeu? Todo dia, às vezes, eu me pego pensando assim, porra, sabe? Tô com 43 anos, né? Eu fico pensando, pá, e aí, pá. Então, tu ter essa base sólida de emoções, que tu sabe o que tu tá pensando, sabe como desviar o pensamento ruim, eu acho que isso é algo muito importante na vida do imigrante. Eu falo, se eu tivesse pedido ajuda muito antes, né, eu poderia estar muito melhor hoje, entendeu? Então, só me dei conta alguns anos atrás. E a terapia é longa, né? Os psicólogos, psiquiatras que estão aí ouvindo, sabe que a terapia é longa. Então, eu acho assim, você tem que estar muito preparado. Porque... Ou então, achar um marido igual o meu, porque o Wallace eu nunca vi tão sã de mente igual ele. Porque ele, assim, eu sou o barulho, ele é o silêncio em casa. É de boa? Ele é, por que você tá preocupada com isso? Sabe, era o que tinha que pirar, né? Porque, né... Tinha tudo, né? É uma pessoa que tinha tudo, a família ali, unida e tal. E eu já venho de uma história um pouco meio, né? Conturbado, e tal. Mas Agitado. foi completamente ao contrário, entendeu? Eu que achei que São ele ia... complementares, né? Eu que achei que ele ia, sabe, abandonar tudo. Vambora daqui e tal. Inclusive, o irmão dele tentou na Inglaterra e não deu certo. Olha só. É. A minha mulher é psicóloga. E Olha ela só. me ajuda até hoje, ajuda muito, 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 muito. Porque, cara, não é fácil, cara. Eu já falei em vários episódios, que né, no começo, eu sofria muito. Quando eu voltava do Brasil, chegava aqui, eu Nossa, ficava de imagino. luto, entendeu? Imagino. Porque, cara, eu queria ter o Brasil comigo, entendeu? Meus pais, meus irmãos, meus tios, sabe? Aquela festa, aquela vibe de praia, como a gente comentou, sabe? E tudo aquilo me faz muita falta. Só que hoje não me machuca mais, entendeu? Porque eu aprendi A lidar com a situação. a lidar com essa situação, entendeu? Mas das 3 vezes que eu fui pro Brasil consecutivas, 2012, 2013 e 2014, eu cheguei aqui, eu passava um luto de 1 mês, entendeu? De ficar trancado em casa, não querer fazer nada, não querer falar com ninguém. Isso tudo era o que? Era a minha mente, sabe... Mas esse Sua luto mente é estava comum. lá também, né? Tava lá, entendeu? né? Esse luto é comum, tá? Eu Tava também lá. passei uns
10 dias, eu acho, uma semana. tu também passou? Passei. É normal, porque daí você vem, você fala assim, putz, beleza, a Itália é muito bom, mas também é ruim. Então, assim, você fica naquela, o que eu tô abrindo mão, né? Mas aí, teve um período nosso, meu e do Wallace, que quando a gente veio pra cá, a nossa intenção era vir fazer dinheiro e ir embora. E depois a gente viu que não era assim, porque tem muita gente que acha que vem pra cá vai ficar rico, né? Não é assim, né? Você passa, né? Você ganha em euro, você gasta em euro também. Você gasta. Então, assim, foi um choque pra nós, porque a gente teve que renunciar essa ideia de voltar. Eu falei, não, eu acho que melhor a gente fincar raízes aqui, né? Então, assim, nessa parte dessa mudança de ideia, foi bem punk também pra gente, sabe? E até também com a família, principalmente a família dele, né? De aceitar, porque a minha sogra já vem, faz a casa aqui em cima, isso e aquilo e tal. E do nada, não, a gente não vai, né? Não é mais a nossa ideia, né? Nós chegamos a investir no Brasil, comprar um apartamento lá. Então, enquanto tinha um apartamento, a família estava lá sempre na esperança, né? Ah, eles vão voltar. Eles vão voltar. Mas depois a gente acabou vendendo, porque a gente não estando lá, então tinha que sempre delegar para outras pessoas estar resolvendo. Então, a gente falou, não, nossa casa é aqui agora. Quem sabe no futuro, não sei. Mas aí tem a questão do João, né? Então, eu penso sempre nele, porque eu falei, aqui tem muito mais oportunidade, né? Eu cresci minhas filhas aqui, né? Uma tem 18. Olha só. E a outra tem 13. Então, assim, maior investimento que eu fiz. Pois é. Maior e melhor investimento que eu fiz. Né? A gente sempre pensa neles. Claro, o que tu mais gosta aqui na Itália? O que eu mais gosto na Itália? Ai, gente, é o acesso às coisas. Meu Deus do céu, igual eu falei, eu fui lá e comprei um carro pra mim. Lá no Brasil eu não ia poder fazer nunca isso. Verdade. Né? Não é que eu tenho dinheiro, né, gente? Eu tô trabalhando pra isso. Mas, assim, é muito fácil, né? Então, assim, você, com €1, você compra 1 quilo de macarrão. Gente, no Brasil não se faz isso. Sabe, essas coisas, sabe? Fácil acesso a tudo. Você parece que... Não sei, parece que no Brasil é tudo muito automático. A minha vida, entendeu? Porque não é todo mundo. Mas você trabalhava, chegava o dinheiro, já tinha que pagar, isso, aquilo, não sobrava nada. Parece que... que eu falo assim, dinheiro não é tudo? Não. Mas é muito bom. Porra, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nojo de dinheiro, cara. É muito bom, Você faz tanta coisa. Claro. Nossa, entendeu? Não falo... Não, você sai... Faça um momento. Tu compra experiências. Nossa. Entendeu? Né? Com dinheiro, entendeu? Então... Dinheiro não é tudo, cara. É um meio. É um meio, cara, pra tu viver feliz, cara. Que o dinheiro não traz felicidade, cara. Isso é a pura demagogia, cara. Isso é pura se você pensa nisso, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o meu IBAN. Aí você que não gosta, faz um depósito lá. Agora eu acesso também a médicos, né? Igual, por exemplo, quem tem uma certa patologia, tudo de graça, tudo que é envolvido aquela patologia, tudo de graça. Mas isso tem que suar, gente. Os remédios são um absurdo. Entendeu? A minha gravidez do João, você vê que eu tinha tanta cabeça, né? Eu romantizava muito também a gravidez. Aquela coisa lá no Brasil, né, que o obstetra tem que te acompanhar do início ao fim. No final das contas, o que tava lá me atendia e eu fui super bem atendida. Eu ganhei o João no Hospital de Negrá. E, nossa, foi uma experiência incrível para mim. Eu tive assistência do começo ao fim, não gastei 1 centavo, gente. 1 centavo. Tive um parto difícil, porque a criatura não queria sair de jeito nenhum, mas assim... Sabe, essas coisas, sabe, faz muita diferença na hora de você for escolher, né? Minha mãe também tem os remédios da... Se for pro Brasil, tem que pagar um plano de saúde pra minha mãe. Meu Deus! Então, assim, eu falei, quer voltar? Então podemos voltar, mas tu vai ter que ganhar muito bem, cara, pra poder sustentar essa família aqui, entendeu? Então, isso desanima muito, Marcos. Desanima muito. Eu acredito que eu também tenho a mesma opinião. A mesma opinião de que, pô, aqui... Sabe, esse acesso à qualidade de vida, tu tem segurança. É o que eu disse, que é o segurança. Meu Deus! O ideal, o melhor dos mundos era ter ganhos nos dois lados, para você ir e não depender do dinheiro de um no outro, nem do outro no... Entendeu? Exato. Você poder ir e voltar quando quiser. Beleza, e aquilo que tu não gosta tanto aqui na Itália? O insoma deles. O insoma, né? Eu não vou falar burocracia. Graças a Deus a gente não teve que passar pela burocracia de documentos, essas coisas. A gente teve, né? Eu fiz um rolinho sempre tem, Sim, né? sempre tem. Eu acho que também se não tivesse, não ia funcionar. Eu penso assim, entendeu? Não sei, não é que a gente precisou de
grandes coisas. Também tem a Larissa também que me socorre também quando eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, eu falo assim, o jeito deles me incomoda um pouquinho. Você já reparou, você fala assim, eu que lido muito com as pessoas, né? Principalmente no ambulatório, quando eu trabalhava todos os dias. Tudo bem, né? Insoma, dai. Ai, gente, aquilo Sabe pra mim... Essa é a expressão do comodismo, vamos dizer assim, eles estão acostumados com o bem-estar que eles têm, porque eles não sabem que eles vivem no bem-estar. Então, para eles vivem uma vida... Sim. Talvez mais no cinza, sul seja um sem pouquinho cheiro, melhor. sem sal, né? Mas essa vida sem sal deles é excelente para quem tá na merda. Putz, o cara ganha, sei lá, vamos dizer lá, o cara ganha um salário fixo, o cara não tem casa própria, o cara tá bem e tá indo no consultório porque ele tá procurando uma doença, às vezes tá com uma dorzinha na cervicale, que eles dizem que, tá com um negocinho aqui, aí ele vai lá procurar se ele tá com uma doença, porque ele precisa fazer isso aí, entendeu? E aí, tu pede pra ele, como é que tá? Cara... Tamo indo, tô levando. Porra, velho. Cara, você tá com uma vida... Agradece a Deus que você tá com uma vida excelente. Mas é porque eles não sabem que eles estão assim. É porque eu acho que isso é muito nosso também. Tipo assim, por exemplo, meu mundo pode estar caindo. Primeiro que você não tem nada a ver com os meus problemas, né? Principalmente a gente que trabalha com o público. A gente não é que... Aqui se encontra muito gente que tá mal-humorado porque aconteceu, brigou com o marido, brigou com o filho, né? Aí acaba descontando na pessoa que tá ali na frente. Mas assim, o mundo pra mim pode estar caindo, mas tá tudo ótimo. Porque a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Então, isso pra mim desmotiva um pouco, porque eles são muito desanimados, às vezes. Nossa, e depois você tá ali você tá no consultório, cara, aí vem a veinha, cara, não sei o que, essa noite não dormi, não sei o que, daí ela já fala de um problema. Mas olha, que eu falo pra vocês, o tempo que eu trabalhei lá no ambulatório, era até muito gratificante. Por quê? Porque depois as pessoas acostumaram comigo, com esse meu jeito de perguntar. Aí tu virou psicóloga deles. Né? E olha que tem muita carência aqui na Itália, principalmente pais e filhos. Eu presenciei muito isso, sabe? Assim, a mãe fica velhinha, o pai fica velhinho, fica meio do lado, né? Eles abandonam praticamente os filhos, entendeu? Então, às vezes, eles iam ali no ambulatório e recebiam atenção de mim, que poderia ser filha deles, então eles mudaram muito ali comigo, eles mudaram muito, sabe? Do preconceito que tinha para depois. Isso é uma coisa muito triste, que eu acho que na Itália, essa coisa do pai, a mãe e o pai, depois que o filho casa, acabou, entendeu? Meio que um peso, né? Exato. Então, assim, porque eu falo, minha mãe eu vou carregar comigo até ela morrer, entendeu? Então, assim, eu sei minha mãe, não sou ninguém, vamos colocar assim, então eu não consigo visualizar isso no meu futuro de colocar minha mãe numa casa de repouso, sabe? Eu não vejo isso, entendeu? Então, assim, isso é uma parte triste, eu acho, aqui, porque às vezes é até muito comum para eles, porque é deles, assim, né? Então, eu precisava muito isso muitas famílias ainda têm o tio que não teve filho, e que aí ele também não tem, entendeu, apoio, e aí é o tio que tá lá, mas tem 86 anos, vive na casa dele e, tipo, os sobrinhos estão cagando. Esperando. Tipo, ele, sabe, se der pipi, nem me liga, mas, tipo, se não me ligar também é melhor, entendeu? Isso é muito comum aqui na Itália. Não na Itália, mas na Europa inteira. Eu também acho. É o descaso, né? O descaso, sabe? E aí é legal, porque aí agora eu encontro com elas, até depois que eu parei de trabalhar todos os dias no ambulatório, eu encontrava com elas na rua, me abraça, pergunto... Sabe, é muito legal, entendeu? Você vê que se você vai lá e cutuca um pouquinho, eles amolecem, entendeu? Sai aquela rigidez deles, né? Que de natural, acho que aqui no norte também é assim. Mas é isso. Show de bola, cara. Show de bola. Mais algum recado, meu amigo Edipo? Deixa um like, né? Porque o episódio foi excelente, muito bom. Então, se você deixar um like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, né? E se você compartilhar, melhor ainda. Manda no grupo da família, manda no grupo daquela pessoa que quer vir aqui na Itália para perturbar ela. Claro, quer deixar mais alguma coisa para nossos ouvintes e para nós? Ai, gente. Deixar um recado final aí, a cerejinha do bolo? A cerejinha do bolo? Eu ia deixar, não, o marshmallow não tem cereja. Marshmallow da chocolate calda. Não, vou falar de vocês, porque, Pode gente, falar. parabéns. O cantinho é muito top aqui, viu? Olha, muito legal aqui, gente. Muito aconchegante. Tem nada demais, tá? Os meninos... Não, mas olha, Exagero. eu acompanhei vocês desde quando a Marshmallow foi criada. Eu acho que você que a gente tava falando, vocês também. Então, eu vi, assim, ver o progresso. É muito legal, muito bacana. A evolução, né? Vocês são famosos, ó. Friozinho na barriga. Que legal, muito legal, muito legal. Eu desejo sucesso pra vocês, porque é bem bacana isso daqui, cara. Igualmente. Foi um prazer mesmo. Eu acho que quando tu começa com o que tu tem.
E Sim. aí, a partir do momento que tu vê que, pô, Sim. é isso que eu quero, é Não isso pode que me dá desistir. prazer, não desistir e ir melhorando. Não pode Começar desistir. e melhorar. Sabe, eu Exato. escutei essa semana, quando você entra num mercado que tem outras pessoas fazendo o mesmo trabalho, que seriam concorrentes, né? Como é que você faz pra ganhar deles? Você não precisa ganhar deles, é só continuar até eles desistir, porque eles vão desistir. E você não vai, velho. Só tocar o verdade, barco, cara. Os caras vão caindo. Porque Mas porque também concorrente. Eu acho bom que concorrente. Na minha ideia, assim, não existe concorrente, não. Eu Não. acho que tem cliente para todo mundo, entendeu? claro, Conheço com certeza. muitas meninas que fazem decoração. A gente tem um grupo bem Se legal, ajuda, assim. né? A gente troca ideia. Até então, quando eu fazia o curso com a Dani, eu estava até conversando com você agora na pausa. Eu fazia o curso com a Dani no Brasil e no grupo do WhatsApp eu fiz conexões com meninas que estavam fazendo o curso junto comigo e morando aqui. Ah, legal. Né? Então, a Priscila, que eu te falei, que é uma querida que mora na Toscana. Inclusive, eu fui fazer o chá revelação do filho dela. Ah, Pensa que bem, e ela massa, trabalhava com é. decoração É. e ela me pediu para fazer o chá revelação dela. A gente foi lá na Toscana para poder fazer. Hoje em dia ela não trabalha mais, mas assim, bem legal. A gente se encontrou, a Andresa também participava Andresa. do mesmo grupo. É bem bacana. Eu encontrei- E eu não conheço a Andresa pessoalmente. Não conhece? Não, Ah, querida. Conheço, Ela teve aqui, não né? conheço. Eu cheguei na OB aqui, né? Eu fui na OB ali buscar uns material pra mim. Tava ela com uma latinha de tinta e uns spray, umas coisas assim. Onde é que tu faz? Tô fazendo um cenário, não sei o que, não sei o que. Olha só, cara, tá vendo? Não, eu acho que não existe concorrente, não, entendeu? Eu acho que você tem que respeitar o trabalho do outro, entendeu? O que eu não gosto é do copiar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter... Isso eu preservo muito, a um negócio meio autenticidade. autêntico, né? Porque eu, assim, cara, a partir do momento que o cliente entra em contato comigo, o meu cérebro já começa a borbulhar. Às vezes eu tô dormindo e acordo com uma ideia. E aí eu passo pro papel. Então aí depois vir uma pessoa ir lá e tentar... Assim, se você quer copiar, faz melhor. Entendeu? Então, assim, isso eu não gosto. Mas em questão de concorrente, super de boa. Eu acho que... Conta o nome de quem copia aí. não posso ver uma guerra. Assim, ó, em relação ao podcast, né? Vários podcasts já... Não é que... Quando veio a ideia de fazer o podcast... Por que veio a ideia de fazer o podcast? Que existiam outros, né? Porque existiam outros podcasts, né? Sim. Só Então, que a quer gente dizer... foi lá e fez melhor, né? Não, a gente fez o Só melhor... peguei o contexto dela, né? A gente fez o melhor que a gente pôde com aquilo que a gente tinha na mão. E aí, pô, é começar e melhorar, Exato. entendeu? E é tão legal quando você começa do zero. Do zero. Do zero. Igual eu zero. comecei com uma impressora. Hoje eu tenho, assim, quantos painéis em casa? A nossa garagem tá lotada A de empresa coisa. vai crescendo, né? Entendeu? Então, assim, é muito legal. Quando eu já deu vontade de desistir também. Várias vezes. Nossa! Várias vezes, cliente que não chegava. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não vou. Muitas vezes. Inclusive, eu botei uma meta. Eu falei assim, até tal dia, não entrar em contato, eu vou abandonar tudo. Já aconteceu. Nossa, gente, eu sou humana, né? Resiliência. Mas, assim, eu paro, olho pro meu ateliê, eu vejo tudo aquelas coisas lá, eu falo assim, meu Deus, olha só, foi tudo eu, entendeu? Eu não comprei nada de ninguém, nada tava pronto. Eu que mandei fazer tudo do jeitinho que eu queria. Sabe? Tá ali, o meu coração tá ali, entendeu? Igual eu falo, eu sou as mãos e o coração da Marshmello, entendeu? Obviamente, a minha família também, porque sem eles eu não posso trabalhar, né? Porque Claro. enquanto eu faço cenário, minha mãe tá com meu filho. E ele também me ajuda muito. Então, assim, eu falo que é um ateliê familiar, né? Porque É um suporte, sem né? eles, Claro. eu não poderia fazer. Mas é muito legal quando eu olho assim e falo assim, ai, fui eu que fiz isso daqui, cara. Nossa, é bom demais. Massa, E massa. quando- É muito É satisfatório pra nós também quando a gente chega aqui Então, embaixo. é isso por isso que eu Porra, tava falando isso. Porque vocês, né, também, quando eu tava falando do armário lá de alumínio, né? Quando você não tinha um armário de alumínio. Eu lembro disso. E agora, olha só, gente. Mas É bem tudo legal. bacana, sabe? Pô, tudo câmera boa, microfone bom, entendeu? Tá faltando Exato. a plaquinha do YouTube de Ah, 100 verdade. mil, e pra isso nós precisamos que você compartilhe com 10 pessoas, pelo menos, pra que as 10 pessoas se inscrevam e que a gente consiga, né, passar. Estamos chegando em 10 já ou não? 8 mil? Quase 9 mil inscritos. Queremos chegar a 100 mil, então veja, falta 91 mil ainda. A última aquisição acho que foi essa televisão aqui, né? Foi a televisão e foi mais umas... O painel de LED lá na frente. fora. Tem umas paradas Então, legais. Todo mês tem coisa nova A chegando. logo também, né, A que vocês logo. fizeram. Isso. Muito Falei, legal. ih, Isso é ali deu uma top. briga. Gostou da logo? Eu adorei. Eu não gostei no começo.
Não. Mas você acostumou. Acostumou. Mas depois eu aprendi a gostar. É. Quando eu via logo sozinha, por exemplo. Tipo casamento, né? O cara... Vai acostumando, né? Mas quando eu olhei a logo, por exemplo, quando eu olhei a logo lá, quando ficou pronto aquele painel de LED ali, eu falei, ficou da hora, cara, né? vai tomar no cu, cara, que coisa mais linda. Ficou Entendeu? massa. Quer dizer, é coisa não que é tu nada, vai... Não é nada banal, entendeu? Então, Não. assim, a identidade visual de uma marca, ela é tudo, entendeu? Então, eu acho isso é muito importante. Isso também é uma coisa que eu gosto muito, porque eu sou tudo, né? Eu que curo o meu Instagram, eu faço tudo. Eu faço desde do primeiro briefing com o cliente, até a entrega do cenário sempre sou eu. E essa é uma coisa do meu Instagram que eu curo muito, né? Que é o visual, né? A gente vive no mundo visual, então pra mim tem que estar impecável, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu tô sempre ali, né? Beleza. Show de bola. Mais alguma coisa, meu amigo? Tem mais um recado para você da Sara Severnini, da Italiano Vero. Muitos brasileiros descendem de italianos e perderam a conexão com a língua, com os costumes e até mesmo com a culinária familiar. Mas você pode trazer tudo isso de volta através da tua imersão de volta aqui na Itália. Se você volta para a Itália, conhece novamente a terra de onde você saiu, você pode também fazer a tua cidadania italiana. Por isso, fale com a Sara Severnini da Italiano Vero. O link para falar com a Sara está aqui na descrição do vídeo. E para você que já mora aqui na Itália, né, pode contar com o serviço da Larissa Ioato. Ela que é especializada em documentação pós-imigração. Ela resolve as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor. Inclusive, a nossa amiga Larissa Ioato está fazendo a conversão da CNH brasileira pela patente de guida italiana, que é uma mão na roda, é uma mãe, né? Essa da carteira, tu fez a carteira na autoescola? Ou... Eu fiz na autoescola, gente. Então, se vai a pessoa fazer só a conversãozinha, é uma teta, né? É uma teta, né? Então, fale com a Larissa, né? Larissa Ioato. Para fazer a tua carteira. Precisando de ajuda? Chama a Larissa que a Larissa resolve. E se você vai morar, investir ou empreender na Itália, então você precisa entender as regras fiscais para evitar surpresas. A consultoria do Bruno, da Itália Investimentos, é uma consultoria tributária para cidadãos internacionais que ajudam a manter tudo em dia de forma simples e segura. Se quiser mais informações, então aí embaixo aqui vai ter na descrição do vídeo vai ter o link para você falar com o Bruno Pereira e a Itália Investimentos. Valeu? Beleza. Obrigado, Clara. Obrigada a vocês, gente. Obrigado Foi muito legal. Uma Nós que experiência agradecemos. massa. Obrigado pelo presente, parabéns pela tua história, pela disponibilidade, né? E a gente só deseja sucesso. Tá bom. Beleza? Isso aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Até o próximo. Valeu. Valeu. Tamo Tchau. junto. Tchau, tchau. E obrigado pelos presentes. Né? Tchau.